Olá! Bem-vindos a mais uma leitura aqui no Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Inscreva-se para mais vídeos como esse toda semana. Hoje vamos ler A Filha Perdida, de Helena Ferrante. primeira parte. Eu estava dirigindo havia menos de uma hora quando comecei a passar mal. A queimação na lateral do corpo reapareceu, mas de início decidi não dar importância àquele sinal. Só me preocupei quando percebi que não tinha mais forças para segurar o volante. Em poucos minutos, minha cabeça ficou pesada, os faróis me pareceram cada vez mais fracos e logo esqueci até que estava dirigindo. Em vez disso, tive a impressão de que estava no mar, em pleno dia. A praia estava vazia e a água, calma, mas em um mastro a poucos metros da orla tremulava a bandeira vermelha. Quando eu era pequena, minha mãe me colocava muito medo, dizendo: Leda, você nunca deve entrar no mar se vir a bandeira vermelha, pois significa que o mar está muito agitado e que pode se afogar. O medo perdurou ao longo dos anos e ainda hoje, mesmo que a água parecesse uma folha de papel translúcida que esticava até o horizonte, eu não ousava mergulhar. Sentia-me ansiosa. Dizia a mim mesma: Vá, mergulhe! Devem ter esquecido a bandeira no mastro. E enquanto isso, eu ficava na beirada testando cuidadosamente a água com a ponta do pé. Minha mãe, só de vez em quando, aparecia no topo das dunas e gritava comigo como se eu ainda fosse uma menina. Leda, o que você está fazendo? Não viu a bandeira vermelha? No hospital, quando abri os olhos, me vi novamente, por uma fração de segundo, incerta diante do mar calmo. Talvez por isso, mais tarde, tenha me convencido de que não se tratava de um sonho, mas de um devaneio de pavor, que durou até que eu acordasse na enfermaria. Soube pelos médicos que eu havia batido na barra de proteção da estrada, mas sem graves consequências. O único ferimento sério era uma lesão inexplicável no lado esquerdo do corpo. Meus amigos de Florença foram me visitar. Bianca e Marta voltaram, e até mesmo Gianni. Falei que o sono é que me fizera sair da estrada, mas eu sabia perfeitamente que esse não fora o verdadeiro motivo. O motivo havia sido um gesto sem sentido sobre o qual, justamente por ser sem sentido, decidi não contar a ninguém. As coisas mais difíceis de falar são as que nós mesmos não conseguimos entender. 2. Quando minhas filhas se mudaram para Toronto, onde o pai vivia e trabalhava havia anos, descobri, com um deslumbre constrangedor, que eu não sentia tristeza alguma. Pelo contrário, estava leve como se só então as tivesse definitivamente posto no mundo. Pela primeira vez em quase 25 anos, não senti mais aquela ansiedade por ter que tomar conta delas. A casa estava arrumada como se ninguém morasse ali, e eu não precisava mais me preocupar o tempo todo em fazer compras ou lavar a roupa suja. A mulher que havia anos me ajudava nas tarefas domésticas conseguiu um trabalho mais rentável e não senti necessidade de substituí-la. Meu único compromisso em relação às garotas era ligar uma vez por dia para saber como estavam, o que faziam. Pelo telefone, elas falavam como se já morassem sozinhas. Na verdade, viviam com o pai, mas acostumadas a nos manter separados também nas palavras, conversavam comigo como se ele não existisse. As minhas perguntas sobre como andavam suas vidas respondiam de maneira alegre e evasiva, ou com um mau humor cheio de pausas enraivecidas, ou usando os tons de voz artificiais que assumiam quando estavam na companhia de amigos. Elas também me procuravam com frequência, sobretudo Bianca, que tinha comigo uma relação mais imperiosamente exigente, mas só para saber se sapatos azuis combinavam com uma saia laranja, e se eu podia encontrar alguns papéis deixados dentro de um livro e enviá-los com urgência, se eu continuava disposta a permitir que elas descarregassem sobre mim todas as suas raivas e infelicidades, apesar dos continentes diferentes e do vasto céu que nos separava. Os telefonemas eram quase sempre apressados, às vezes pareciam falsos, como no cinema. Eu fazia o que me pediam, reagia de acordo com as expectativas delas, mas como a distância me impedia fisicamente de intervir de maneira direta na existência delas, satisfazer seus desejos e caprichos se tornou uma série de gestos rarefeitos e irresponsáveis. Cada pedido me parecendo leve, cada incumbência que lhes dizia respeito um hábito afetuoso. Senti-me milagrosamente desvinculada, como se um trabalho difícil, enfim concluído, não fosse mais um peso sobre os meus ombros. Comecei a trabalhar sem me preocupar com os horários e as necessidades delas. Eu corrigia os trabalhos dos meus alunos à noite, ouvindo música, dormia muito à tarde, usando protetores de ouvido, comia uma vez por dia e sempre em uma tratoria ao lado de casa. Mudei rapidamente o comportamento, o humor, a aparência física. Na universidade, os jovens que eram burros demais ou inteligentes demais já não me irritavam. Um colega que eu conhecia havia anos e com o qual, às vezes,
raramente ia para a cama, me disse perplexo certa noite que eu tinha me tornado menos distraída, mais generosa. Em poucos meses, recuperei o corpo magro da juventude e adquiri uma sensação de força suave. Parecia que meus pensamentos haviam retornado à velocidade certa. Uma noite me olhei no espelho. Eu tinha 47 anos, completaria 48 dali a 4 meses. Porém, como em um passe de mágica, tinha rejuvenescido muitos anos. Não sei se aquilo me agradou, mas certamente me surpreendeu. Foi com essa estranha sensação de bem-estar que, com a chegada do mês de junho, senti vontade de tirar férias e decidi que iria para alguma praia assim que as provas e as apurrições burocráticas tivessem terminado. Pesquisei na internet, examinei fotos e preços. Acabei alugando, da metade de julho até o fim de agosto, um apartamento minúsculo e relativamente barato na Costa Jônica. Na verdade, não consegui partir até 24 de julho. Fiz uma viagem tranquila, levando no carro sobretudo livros necessários para preparar as aulas do próximo semestre. O dia estava lindo e pelas janelas abertas entrava uma brisa carregada com o perfume dos dias secos. Eu me sentia livre e sem culpa por isso. Porém, na metade do caminho, enquanto eu abastecia o carro, fui repentinamente atacada pela ansiedade. No passado, eu gostava muito do mar, mas havia pelo menos 15 anos que tomar sol me deixava nervosa, me cansava rápido. O apartamento com certeza se revelaria ruim e à vista, uma nesga de azul distante entre casas pobres e esquálidas. Eu não pregaria os olhos por causa do calor e da música alta vinda de algumas boates. Percorri o resto do caminho com uma ponta de mau humor e com a ideia de que, em casa, eu poderia trabalhar confortavelmente durante todo o verão, respirando ar-condicionado no silêncio do meu apartamento. Quando cheguei, o sol já estava se pondo. A cidadezinha me pareceu bonita. As vozes tinham uma cadência prazerosa. Havia aromas agradáveis. À minha espera estava um homem idoso com uma vasta cabeleira branca que se mostrou respeitosamente cordial. Antes de mais nada, ele me ofereceu um café no bar. Depois, com um misto de sorrisos e gestos sinceros, impediu-me de levar até a casa uma única bolsa que fosse. Carregando minhas malas, subiu arfando até o terceiro e último andar e deixou as bagagens na soleira de uma pequena cobertura, um quarto, uma cozinha minúscula e sem janelas que dava diretamente no banheiro, uma sala com grandes janelas e um terraço, do qual se via no crepúsculo uma costa que era uma sucessão de penhascos rochosos e um mar infinito. O homem se chamava Giovanni e não era o dono do apartamento, mas uma espécie de zelador ou faz-tudo. Porém, não aceitou gorjeta. Aliás, quase se ofendeu como se eu não tivesse entendido que ele apenas estava seguindo as regras da boa acolhida. Quando, depois de ter se certificado várias vezes de que tudo estava do meu agrado, ele se retirou. Descobri que na mesa da sala havia uma grande bandeja com pêssegos, ameixas, peras, uvas e figos. A bandeja brilhava como em uma natureza morta. Levei uma pequena poltrona de vime para o terraço, onde fiquei sentada por algum tempo olhando a noite que caía lentamente sobre o mar. Durante anos, todas as férias haviam sido em função das duas meninas, e quando elas já estavam grandes e começaram a viajar pelo mundo com os amigos, eu sempre ficava em casa esperando que voltassem. Eu me preocupava não apenas com catástrofes de todo tipo, os perigos das viagens aéreas, das viagens pelo mar, as guerras, os terremotos, os maremotos, mas também com os nervos frágeis delas, as possíveis tensões com os companheiros de viagem, os dramas sentimentais por causa de amores correspondidos muito facilmente ou nem um pouco correspondidos. Eu queria estar pronta para lidar com pedidos repentinos de ajuda. Temia que me acusassem de ser como eu de fato era, distraída ou ausente, absorta em mim mesma. Chega! Levantei-me, fui tomar banho. Depois senti fome e voltei à bandeja de frutas. Descobri que por baixo da bela aparência, figos, peras, ameixas, pêssegos e uvas estavam velhos ou podres. Peguei uma faca, retirei grandes partes escuras, mas o cheiro e o sabor me causaram nojo e joguei quase tudo na lata de lixo. Eu podia sair, procurar um restaurante, mas abri mão de comer por conta do cansaço. Estava com sono. No quarto havia duas janelas grandes, escancareias. Apaguei as luzes. Vi que do lado de fora, de vez em quando, a luz do farol explodia na escuridão e invadia por poucos segundos o cômodo. Nunca se deve chegar à noite em um lugar desconhecido. Tudo é indefinido. Todas as coisas dão uma impressão negativa. Deitei-me na cama com um roupão e os cabelos úmidos e fiquei olhando para o teto, esperando o momento em que ele se tornaria branco por causa da luz. Escutei o barulho distante de um motor de popa e uma música indistinta que parecia um miado. Eu não tinha silhueta.
Virei-me sonolenta e rocei em algo no travesseiro que me pareceu um objeto frio, feito de papel de seda. Acendi a luz. Sobre o tecido branquíssimo da fronha estava um inseto com 3 ou 4 centímetros de comprimento que parecia uma grande mosca. Tinha asas membranosas, era marrom escuro e não se movia. Disse a mim mesma, é uma cigarra. Talvez seu abdômen tenha explodido em meu travesseiro. Toquei de leve nela com a borda do roupão. Ela se mexeu e aquietou-se logo. Macho, fêmea. O ventre da fêmea não tem membranas elásticas, não canta, é mudo. Tive nojo. A cigarra pica as oliveiras e deixa que o maná goteje na casca do freixo. Peguei cuidadosamente o travesseiro, fui até uma das janelas e joguei o inseto para fora. Minhas férias começaram assim. 3. No dia seguinte, pus na bolsa maiô, toalhas, livros, fotocópias, cadernos. Entrei no carro e saí em busca de uma praia e do mar ao longo da estrada que margeava a costa. Depois de uns 20 minutos, surgiu à minha direita um pinheiral. Vi uma placa de estacionamento e parei. Carregando minhas coisas, passei por cima da barra de proteção da estrada e avancei por uma trilha avermelhada pelas agulhas caídas dos pinheiros. Adoro o cheiro de resina. Quando criança, passei verões em praias ainda não totalmente devoradas pelo cimento da camorra, que começavam quando terminava o pinheiral. Aquele era o cheiro de férias, de brincadeiras infantis de verão. Cada estalo, o ruído surdo de pinha seca e a cor escura dos pinhões me lembravam a boca da minha mãe, que ria enquanto esmagava as cascas, extraía os frutos amarelinhos e os dava para minhas irmãs, que os pediam ruidosamente, e para mim, que os esperava calada. Ou então os comia ela mesma, sujando os lábios de pó escuro e dizendo para me ensinar a ser menos tímida. Você? Nada. Você é pior do que uma pinha verde. O pinheiral era bastante cerrado, com uma mata intrincada, e os troncos crescidos sobre o impacto do vento pareciam estar prestes a cair para trás, com medo de algo que vinha do mar. Tomei cuidado para não tropeçar nas raízes brilhosas que atravessavam a trilha e refreei a repulsa que sentia dos lagartos empoleirados que, quando eu passava, deixavam os pontos ensolarados e fugiu em busca de abrigo. Caminhei durante não mais do que 5 minutos. Depois surgiram as dunas e o mar. Passei ao lado de troncos tortos de eucaliptos que nasciam da areia. Andei por uma passarela de madeira entre juncos verdes e oleandros e cheguei a um quiosque limpo e impecável. O lugar logo me agradou. Fui tranquilizada pela gentileza do homem moreno no balcão, pela meiguice do jovem salva-vidas nada musculoso, alto e muito magro, de camiseta e calção vermelhos, que me acompanhou até um guarda-sol. A areia era um pó branco. Dei um mergulho demorado na água transparente e tomei um pouco de sol. Depois me acomodei na sombra com os meus livros e trabalhei tranquilamente até o sol se pôr, aproveitando a brisa e as rápidas mudanças do mar. O dia correu com uma mistura tão serena de trabalho, desvaneios e ócio que decidi voltar sempre para aquele lugar. Em menos de uma semana, tudo havia se transformado em uma rotina tranquila. Eu atravessava o pinheiral, apreciava o estalido das pinhas que se abriam ao sol, o sabor de certas folhinhas verdes que pareciam murta, os pedaços de casca de árvore que se soltavam dos eucaliptos. Ao longo da trilha eu imaginava o inverno, o pinheiral gelado por entre a neblina, a brusca que dava as suas bagas vermelhas. Todos os dias, assim que eu chegava, o homem do caixa me recebia com cordial satisfação. Eu tomava um café no bar, uma água mineral. O salva-vidas, que se chamava Gino, e com certeza era estudante, abria solicitamente o guarda-sol e a espreguiçadeira para mim. Depois ia para a sombra, os lábios grandes entreabertos, os olhos atentos. Sublinhar a lápis as páginas de um grosso tomo para saber-se lá qual prova. Olhar para aquele rapaz me enternecia. Geralmente eu dormia enquanto secava ao sol, mas às vezes não conseguia adormecer. Eu fechava ligeiramente os olhos e o observava com simpatia, tomando cuidado para que ele não percebesse. Não parecia tranquilo, retorcia sempre o corpo belo e nervoso, com uma das mãos despenteava os cabelos muito negros, ficava mexendo no queixo. Teria agradado bastante às minhas filhas, sobretudo a Marta, que se apaixonava facilmente por rapazes magros e agitados. Já a mim, quem sabe? Percebi há muito tempo que conservo pouco de mim e tudo delas. Até para Gino, naquele momento, eu olhava com o filtro das experiências de Bianca e Marta, de acordo com os gostos e paixões que eu imaginava serem os delas. O jovem estudava, mas parecia ter sensores independentes da visão. Bastava eu me mexer para levar a espreguiçadeira do sol para a sombra e ele se punha de pé, me perguntava se precisava de ajuda. Eu sorria, fazia que não, que esforço era deslocar uma espreguiçadeira.
Já era suficiente me sentir protegida, sem prazos a cumprir, sem urgências a enfrentar. Ninguém dependia mais dos meus cuidados, e finalmente eu não era mais um peso para mim mesma. 4. A jovem mãe e sua filha eu só notei mais tarde. Não sei se estavam ali desde o meu primeiro dia na praia ou se apareceram depois. Nos 3 ou 4 dias após a minha chegada, só prestei atenção a um grupo um pouco barulhento de napolitanos. Crianças, adultos, um homem de uns 60 anos com expressão cruel, 4 ou 5 meninos que se enfrentavam ferozmente dentro da água e fora dela, uma mulher grande com pernas curtas e seios enormes que tinha menos de 40 anos, talvez, e se deslocava com frequência da praia ao bar e vice-versa, arrastando com dificuldade uma barriga de grávida, o arco grande e nu alongado entre as duas peças do traje de banho. Eram todos da mesma família, pais, avós, filhos, netos, primos, cunhados, e riam com gargalhadas ruidosas, chamavam-se pelo nome com gritos arrastados, lançavam uns aos outros frases exclamativas ou conspiratórias, e às vezes brigavam. Uma família grande, semelhante àquela da qual eu fizera parte quando criança, as mesmas brincadeiras, as mesmas pieguices, as mesmas fúrias. Um dia levantei os olhos do livro e as vi pela primeira vez. A mulher extremamente jovem e a menina estavam voltando do mar em direção ao guarda-sol. Ela, com não mais do que 20 anos, a cabeça baixa, e a garotinha de 3 ou 4 anos fitando-a de baixo, encantada, enquanto segurava uma boneca da mesma maneira que uma mãe carrega uma criança no colo. Conversavam tranquilamente, como se apenas elas existissem. De sua barraca, a mulher grávida gritava algo na direção das duas, irritada, e uma senhora grande e grisalha, de uns 50 anos, vestida dos pés à cabeça, talvez a mãe, dava acenos descontentes, desaprovando não sei o quê. Mas a moça parecia surda e cega, continuava falando com a menina e saía do mar com passos comedidos, deixando na areia a sombra escura das pegadas. Elas também faziam parte da família grande e barulhenta, mas a jovem mãe, vista assim à distância, com seu corpo esbelto, o maiô escolhido com muito bom gosto, o pescoço esguio, a cabeça graciosa e os cabelos longos e ondulados de um negro brilhante, o rosto indiano com as maçãs salientes, as sobrancelhas marcadas e os olhos oblíquos, pareceu-me uma anomalia naquele grupo, um organismo que misteriosamente fugira à regra, a vítima, agora conformada de um sequestro ou de uma troca de bebês. A partir daquele momento, adquiri o hábito de olhar de vez em quando na direção delas. A garotinha tinha algo em desarmonia, mas eu não sabia o que, se uma tristeza infantil, talvez, ou uma doença silenciosa. Todo o rosto pedia permanentemente à mãe que ficassem juntas, uma súplica sem prantos nem caprichos, e a mãe não se esquivava. Certa vez notei a ternura com que passava protetor solar na filha. Em outra ocasião, impressionou-me o tempo que a mãe e filha permaneciam juntas na água sem pressa alguma, a mãe apertando a menina contra si, a menina com os braços em volta do pescoço da mãe. Riam entre elas, aproveitando o prazer de sentir um corpo no outro, de roçar os narizes, de espirrar água uma na outra, de dar beijinhos uma na outra. Uma vez eu as vi brincarem juntas com a boneca. Divertiam-se muito, vestiam-na, despiam-na, fingiam untá-la de protetor solar, davam-lhe banho dentro de um baldinho verde, secavam-na com a toalha, esfregando-a para que não ficasse com frio, apertavam-na no peito como se a estivessem amamentando ou entupiam-na de papinhas de areia, mantinham-na ao sol ao lado delas, deitada na mesma toalha das duas. A moça, já bonita por natureza, distinguia-se com aquele seu jeito de ser mãe, parecia não querer nada mais além da menina. Não que ela não estivesse bem integrada àquela grande família. Conversava muito com a mulher grávida, jogava cartas com alguns jovens da sua idade, bronzeados de sol, primos, acho. Passeava à beira-mar com um homem idoso de ar feroz, seu pai? Ou com jovens mulheres ruidosas, irmãs, primas, cunhadas. Não me pareceu que tivesse um marido ou alguém que fosse visivelmente o pai da criança. Porém, notei que todos os integrantes da família cuidavam dela e da pequena com afeto. A mulher grande e grisalha, com seus 50 anos, a acompanhava ao bar para comprar sorvete para a menina. Os garotos, a uma chamada brusca dela, interrompiam as brigas e, ainda que bufando, iam buscar água, comida ou o que ela precisasse. Assim que mãe e filha se afastavam poucos metros da costa em um bote vermelho e azul, a mulher grávida gritava: "Nina! Leno! Neneta! Lena!" e corria ofegando em direção à orla, alarmando até o salva-vidas, que se levantava de um salto para observar melhor a situação. Certa vez, 2 sujeitos queriam puxar conversa e se aproximaram da moça.
Os primos logo intervieram e começaram uma série de empurrões e palavrões que quase terminou em socos. Durante algum tempo, eu não soube se era a mãe ou a filha que se chamava Nina, Nino, Nini. Os nomes eram muitos e foi difícil, em meio à densa trama de chamados, chegar a uma conclusão. Depois de tanto ouvir vozes e gritos, entendi que Nina era a mãe. Com a menina foi mais complicado e no início me confundi. Achei que ela tivesse um apelido tipo Nani ou Nena ou Nenela. Mas depois compreendi que aqueles eram os nomes da boneca, da qual a menina nunca se separava e à qual Nina dava atenção como se estivesse viva, quase uma segunda filha. A menina, na verdade, se chamava Helena. Leno. A mãe sempre a chamava de Helena e os parentes de Leno. Não sei porquê, mas anotei aqueles nomes no meu caderno. Helena, Nani, Nena, Lene. Talvez eu gostasse da forma como Nina os pronunciava. Ela se dirigia à menina e à boneca em uma cadência dialetal agradável. Aquele napolitano que eu adoro, afetuoso nas brincadeiras e nos momentos de alegria. As línguas, para mim, têm um veneno secreto que de vez em quando aflora e para o qual não há antídoto. Lembro-me do dialeto na boca da minha mãe quando perdia a cadência meiga e gritava conosco, intoxicada pela infelicidade. Não aguento mais vocês! Não aguento mais! Ordens, gritos, insultos, um prolongamento da vida nas suas palavras, como um nervo lesionado que, assim que é tocado, arranca junto com a dor qualquer compostura. Em uma, duas, três ocasiões ameaçou a nós, suas filhas, dizendo que iria embora. Vocês vão acordar de manhã e não vão mais me encontrar. Eu acordava todos os dias tremendo de medo. Na verdade, ela sempre estava lá. Nas palavras, vivia sumindo de casa. Aquela mulher, Nina, parecia serena, e eu sentia inveja. 5. Quase uma semana inteira de férias já havia passado. Tempo bom, uma brisa leve, muitos guarda-sóis vazios, cadências de dialetos de toda a Itália misturadas ao dialeto local e alguns idiomas de estrangeiros que aproveitavam o sol. Então chegou o sábado e a praia ficou cheia. Meu pedaço de sombra e de sol foi invadido por caixas térmicas, baldes, pazinhas, boias de braço, boias redondas, raquetes. Desisti de ler e procurei Nina e Helena na multidão como se fossem um espetáculo para passar o tempo. Demorei a encontrá-las e percebi que haviam arrastado a espreguiçadeira para ficarem a poucos metros do mar. Nina estava deitada de bruços sobre o sol e ao seu lado, na mesma posição, ao que me parecia, estava a boneca. Já a menina ia até a beirada da água com um regador de plástico amarelo, encheu-o de água e, segurando com as duas mãos por causa do peso, bufando e rindo, voltava até a mãe para lhe molhar o corpo e atenuar o calor. Quando o regador esvaziava, voltava a enchê-lo o mesmo percurso, o mesmo cansaço, a mesma brincadeira. Talvez eu tivesse dormido mal, talvez algum pensamento ruim tivesse passado pela minha cabeça sem que eu percebesse. O certo é que, ao vê-las naquela manhã, fiquei incomodada. Helena, por exemplo, me pareceu obtusamente metódica. Regava os tornozelos da mãe primeiro, os da boneca em seguida, perguntava às duas se era suficiente. Ambas respondiam que não. Ela partia novamente. Nina, por sua vez, me pareceu afetada, miava de prazer, repetia o miado com um tom de voz diferente, como se saísse da boca da boneca, e suspirava mais e mais. Suspeitei de que estivesse encenando o papel de mãe jovem e bela não por amor à filha, mas para nós, a multidão da praia, todos nós, mulheres e homens, jovens e idosos. O corpo de Nina e o da boneca foram regados por muito tempo. Ela ficou toda brilhosa de água. As agulhas luminosas que jorravam do regador também molharam seus cabelos, que grudaram na cabeça e na testa. Nani, ou Nili, ou Nena, a boneca, era irrigada com a mesma perseverança, mas absorvia menos água que, por isso, escorria do plástico azul da espreguiçadeira até a areia escurecendo-a. Eu encarava a menina no seu vai e vem e não sabia o que havia de errado. Talvez a brincadeira com a água ou o prazer ostentado por Nina ao sol. Ou as vozes, sim, sobretudo as vozes que mãe e filha atribuíam à boneca. Uma hora faziam a voz alternadamente, depois juntas, sobrepondo o tom infantil falso da adulta e o tom adulto falso da criança. Imaginavam que fosse uma única voz saindo da mesma garganta de uma coisa que na verdade era muda. Mas era evidente que eu não conseguia entrar na ilusão delas. Sentia por aquela voz dupla uma repulsa cada vez maior. Claro, eu, a uma certa distância, não tinha nada a ver com a encenação. Podia acompanhar a brincadeira ou ignorá-la. Era apenas um passatempo. Mas me sentia desconfortável, como se estivesse diante de algo mal feito. Como se parte de mim exigisse intensamente que elas se decidissem
e dessem à boneca uma voz estável, constante, a da mãe ou da filha. Chega de fingir que eram a mesma coisa. Foi como o que acontece com uma fisgada leve quando, de tanto se pensar nela, acaba se tornando uma dor insuportável. Comecei a me sentir desesperada. A certa altura, tive vontade de me levantar, seguir uma linha oblíqua até a espreguiçadeira onde elas brincavam, parar e dizer: chega, vocês não sabem brincar, acabem com isso. Cheguei até a sair do guarda-sol com aquele objetivo. Eu não aguentava mais. Naturalmente, não disse nada. Prossegui olhando para a frente. Pensei: está quente demais. Sempre detestei ficar em lugares cheios, todos falando com os mesmos sons modulados, mexendo-se pelos mesmos motivos, fazendo as mesmas coisas. Atribuí à praia do fim de semana minha repentina irritação e decidi pôr os pés na água. 6. Por volta do meio-dia, aconteceu um fato novo. Eu estava cochilando na sombra, embora a música que emanava do quiosque estivesse alta demais, quando ouvi a mulher grávida chamar Nina como se para anunciar algo extraordinário. Abri os olhos, notei que a moça estava pegando a filha no colo e apontando para algo ou alguém às minhas costas com grande alegria. Virei-me, vi um homem atarracado, pesado, entre os 30 e os 40 anos, que atravessava a passarela de madeira com os cabelos totalmente raspados, regata preta justíssima que segurava uma barriga volumosa sobre o calção de banho verde. A menina o reconheceu e acenou para cumprimentá-lo, mas com nervosismo, rindo e escondendo timidamente o rosto entre o pescoço e o ombro da mãe. O homem permaneceu sério e apenas esboçou um cumprimento com a mão. O rosto era bonito, os olhos intensos. Parou sem pressa para cumprimentar o gerente, deu um tapinha afetuoso no jovem salva-vidas, que na mesma hora havia corrido ao seu encontro, e enquanto isso, um séquito de homens grandes e joviais também parou, todos já com roupa de banho, um de mochila nas costas, outro com uma caixa térmica, outro ainda com 2 ou 3 pacotes que, pelas fitas e laços, deviam ser presentes. Quando o homem enfim desceu até a praia, Nina foi ao encontro dele com a menina, interrompendo novamente o pequeno cortejo. Ele, sempre sério, com gestos tranquilos, antes de mais nada, tirou-lhe do colo de Helena, que lhe abraçou o pescoço e lhe deu vários beijinhos ansiosos nas bochechas. Depois, sempre oferecendo a bochecha para a menina, pegou Nina pela nuca, quase obrigando-a a se curvar. Ele era pelo menos 10 centímetros mais baixo do que ela, e roçou rapidamente os lábios dela com discreta autoridade de um proprietário. Concluí que havia chegado o pai de Helena, marido de Nina. Entre os napolitanos, logo se fez uma espécie de festa. Agruparam-se em volta dele até alcançarem o meu guarda-sol. Vi que a menina abria presentes e Nina experimentava um chapéu de palha feio. Em seguida, o recém-chegado apontou para algo no mar, uma lancha branca. O idoso de aparência cruel, os garotos, a mulher grisalha e grande, os primos e as primas amontoaram-se à beira do mar, gritando e agitando os braços em saudação. A lancha ultrapassou a linha das boias vermelhas, zigue-zagueou entre os banhistas, atravessou a linha das boias brancas e se aproximou com o motor ligado entre as crianças e idosos que estavam se banhando a 1 metro da água. Logo dela saltaram homens pesados, com rostos exaustos, mulheres de riqueza descomunal, garotinhos obesos. Abraços, beijos no rosto, Nina perdeu o chapéu, o vento o levou embora. O marido, como um animal imóvel que, ao primeiro sinal de perigo, salta com força e decisão inesperadas, mesmo segurando a menina no colo, pegou o chapéu no ar antes que fosse parar na água e o devolveu à esposa. Ela o pôs na cabeça com mais cuidado. O chapéu de repente me pareceu bonito e senti uma irracional pontada de desconforto. A confusão aumentou. Os recém-chegados estavam evidentemente insatisfeitos com a disposição dos guarda-sóis. O marido chamou Gino e veio também o gerente do quiosque, que pareceu-me que queriam ficar todos juntos, o grupo familiar que lá vivia e os visitantes, formando uma trincheira compacta de espreguiçadeiras e cadeiras e mantimentos e crianças e adultos em completa alegria. Apontavam na minha direção, onde havia 2 barracas de praia livres. Gesticulavam muito, especialmente a mulher grávida, que, a certa altura, começou a pedir aos vizinhos que se deslocassem, passassem de uma barraca para outra, como acontece quando alguém no cinema pergunta se, por favor, você poderia pular algumas poltronas. Criou-se um clima de brincadeira. Os banhistas vacilavam, não queriam mudar as coisas de lugar, mas as crianças e os adultos da família napolitana já estavam se encarregando daquela tarefa com jovialidade. E, no fim, a maioria se deslocou quase de bom grado. Abri um livro, mas àquela altura já estava me sentindo dentro de um emaranhado de sentimentos amargos que a cada som impactante, cor ou cheiro amargavam ainda mais. Aquela gente me irritava. Eu havia nascido em um ambiente como aquele. Meus tios, meus primos, meu pai,
Todos agiam daquela maneira, com uma cordialidade prepotente. Eram cerimoniosos, em geral muito sociáveis, e cada pedido que saía de sua boca soava como uma ordem ligeiramente disfarçada de falsa bondade, e, quando necessário, sabiam ser vulgarmente ofensivos e violentos. Minha mãe se envergonhava da natureza rude do meu pai e dos parentes dele. Queria ser diferente, fingia, dentro daquele mundo, ser a dama bem vestida e de bons modos. Mas ao primeiro conflito, a máscara caía e ela também aderia ao comportamento, à linguagem dos outros, com uma violência semelhante. Eu a observava, surpresa e decepcionada, e planejava não ser como ela, tornar-me realmente diferente e demonstrar-lhe, desse modo, que era inútil e ruim que ela nos assustasse com seus "vocês nunca mais vão me ver". Era preciso que ela mudasse mesmo, ou que realmente fosse embora de casa, que nos abandonasse, que desaparecesse. Como eu sofria por ela e por mim! Como eu me envergonhava de ter saído da barriga de alguém tão infeliz! Aquele pensamento ali, em meio à confusão da praia, me deixou ainda mais nervosa, e a irritação pelos modos daquela gente aumentou, junto a uma ponta de angústia. Enquanto isso, o processo de troca de barracas esbarrara em um obstáculo. Havia uma pequena família com a qual a mulher grávida não conseguia se entender. Outro idioma, estrangeiros, queriam permanecer embaixo do guarda-sol deles. Tentaram convencê-los, as crianças, os primos sombrios, o velho carrancudo, e nada. Depois percebi que estavam falando com Gino, olhavam na minha direção. O salva-vidas e a grávida se dirigiram para onde eu estava como se fossem uma delegação. O jovem, constrangido, apontou para os estrangeiros, pai, mãe e 2 filhos pequenos. Chamou-os de alemães. Perguntou se eu falava a língua deles, se eu aceitaria servir de intérprete. E a mulher, mantendo uma das mãos atrás das costas e projetando a barriga nua para frente, acrescentou em dialeto que não era possível se entender com aquela gente, que devia lhes dizer que bastava eles mudarem de barraca. Só isso, para permitir que ficassem todos juntos, amigos e parentes. Todos estavam dando uma festa. Fiz um sinal frio de assentimento para Gino e fui falar com os alemães, que se revelaram holandeses. Senti o olhar de Nina sobre mim. Falei com voz alta e segura. Desde as primeiras palavras, senti, não sei porquê, uma vontade de ostentar minhas habilidades. E conversei com gosto. O chefe da família se convenceu. O ambiente voltou a ficar amistoso. Holandeses e napolitanos confraternizaram. Ao voltar à minha barraca, passei ao lado de Nina de propósito e pela primeira vez a vi de perto. Pareceu-me menos bonita, não tão jovem. A depilação da virilha estava mal feita. A menina que ela segurava no colo tinha um olho irritado e muito vermelho e a testa cheia de brotoejas. A boneca era feia e estava suja. Voltei ao meu lugar. Por fora parecia calma, mas estava muito agitada. Tentei retomar a leitura. Não consegui. Não pensei no que dissera aos holandeses, mas no tom que havia usado com eles. Fiquei em dúvida se tinha, sem querer, sido a mensageira daquele caos prepotente, se havia traduzido para outro idioma a substância daquela grosseria. Àquela altura, eu estava com raiva dos napolitanos, de mim mesma. Por isso, quando a grávida apontou para mim com uma careta de sofrimento e dirigindo-se às crianças, aos homens, a Gino, gritou: "Essa senhora também precisa mudar de lugar, não é verdade? A senhora não vai mudar de lugar?" Respondi bruscamente, com uma seriedade hostil: "Não, estou bem aqui, lamento, mas não estou com vontade nenhuma de mudar de lugar." 7. Fui embora ao pôr do sol como de costume, porém tensa, amargurada. Depois da minha recusa, a mulher grávida insistira, o tom de voz cada vez mais agressivo. O homem idoso se aproximara para dizer frases do tipo: "O que custa? Hoje a senhora nos faz um favor e amanhã nós retribuímos." Mas tudo durou apenas alguns minutos. Talvez eu nem tenha tido tempo de dizer outro não com clareza e me limitei a negar com a cabeça. A questão foi encerrada por uma frase brusca do marido de Nina. Palavras pronunciadas à distância, mas com força. "Chega", disse ele. "Estamos bem assim. Deixem a senhora em paz." E todos recuaram, o salva-vidas, por último, murmurando um pedido de desculpas e voltando ao seu lugar. Enquanto fiquei na praia, fingi ler. Na verdade, eu ouvia, como se estivesse amplificando o dialeto do clã, seus gritos, as risadas, e aquilo impedia que eu me concentrasse. Festejavam algo, comiam, bebiam, cantavam, pareciam acreditar que só havia eles na praia, ou que nós, de alguma maneira, tivéssemos apenas o dever de nos comprazer com a felicidade do seu grupo. Das provisões que tinham sido trazidas na lancha, emergiam coisas de todo tipo, uma lauta refeição que durou algumas horas, com vinhos, doces, licores. Ninguém lançou mais nenhum olhar em minha direção, ninguém falou nenhuma palavra vagamente irônica que me dissesse respeito. Só quando me vesti e fiz menção a ir embora,
a mulher com o barrigão deixou o grupo e veio na minha direção. Ofereceu-me um pratinho com uma fatia de torta gelada cor de framboesa. É meu aniversário, informou séria. Peguei o doce, embora não estivesse com vontade de comê-lo. Parabéns! Quantos anos está fazendo? 42. Olhei para a barriga, o umbigo saliente como um olho. Sua barriga está bem bonita. Ela fez uma expressão de grande satisfação. É uma menina. Nunca tive filhos e agora aqui estamos. Quanto falta? 2 meses. Minha cunhada teve sua filha logo e eu tive que esperar 8 anos. Essas coisas acontecem quando devem acontecer. Obrigada. E mais uma vez parabéns. Fiz menção de devolver o pratinho depois de comer 2 pedaços, mas ela não prestou atenção. Você tem filhos? 2 garotas. Você as teve cedo? Tive a primeira aos 23 anos. Já estão grandes. Uma tem 24 e a outra 22. Parece mais jovem. Minha cunhada diz que você certamente não tem mais do que 40 anos. Tenho quase 48. Sorte sua se manter tão bonita. Qual é o seu nome? Leda. Neda? Leda. Eu me chamo Rosária. Estendi o pratinho com mais decisão e ela o pegou. Eu estava um pouco nervosa mais cedo. Justifiquei-me relutante. O mar às vezes não faz bem. Ou você está preocupada com as garotas? Os filhos sempre causam preocupação. Despedimo-nos e percebi que Nina nos olhava. Atravessei o pinheiral outra vez, amuada. Agora estava me sentindo culpada. O que teria me custado mudar de barraca? Os outros tinham aceitado, até os holandeses. Por que eu não? A sensação de superioridade, presunção. Autodefesa do ócio pensativo. Tendência letrada de dar lições de civilidade. Bobagens. Eu havia prestado tanta atenção em Nina só porque a considerava fisicamente mais próxima, enquanto a Rosária, que era feia e despretensiosa, não tinha dedicado um único olhar. Quantas vezes devem tê-la chamado pelo nome e eu não percebera? Eu a mantivera fora do campo de visão, sem curiosidade, a imagem anônima de uma mulher que conduz a própria gravidez de forma grosseira. Ali estava o que eu era, superficial. E depois daquela frase, os filhos sempre causam preocupação, dita a uma mulher prestes a pôr um filho no mundo, que besteira! Sempre palavras de desprezo, céticas ou irônicas. Bianca uma vez gritou para mim aos prantos: "Você sempre se acha superior." E Marta: "Por que você quis nos ter se não faz outra coisa além de se queixar de nós?" Pedaços de palavras, sílabas apenas. Sempre chega um momento em que os filhos dizem com raiva e tristeza: "Por que você me deu a vida?" Eu caminhava absorta em meus pensamentos. O pinheiral tinha tons violáceos, ventava. Senti rangidos atrás de mim, talvez passos, e me virei. Silêncio. Voltei a caminhar. Senti uma pancada nas costas violenta, como se tivessem me atingido com uma bola de bilhar. Gritei de dor e de surpresa ao mesmo tempo. Virei-me sem fôlego e vi a pinha que rolava no mato. Grande como um punho, fechada. Meu coração batia acelerado. Esfreguei as costas com força para afastar a dor. O fôlego não voltava. Olhei as moitas ao redor. Os pinheiros acima de mim agitados pelo vento. 8. Ao chegar em casa, tirei a roupa e me examinei no espelho. Entre as escápulas havia uma marca lívida que parecia uma boca, escura nas beiradas, avermelhada no centro. Tentei tocá-la, mas doía muito. Quando examinei a camisa, encontrei traços pegajosos de resina. Para me acalmar, decidi ir até a cidadezinha, passear e jantar fora. Como aquele golpe me atingira? Busquei na memória, mas sem grandes resultados. Não sabia se a pinha fora tirada contra mim calculadamente, de trás de alguma moita, ou se havia caído de uma árvore. Uma pancada repentina, no fim das contas, é apenas susto e sofrimento. Quando eu imaginava o céu e os pinheiros, a pinha caía do alto. Quando eu pensava na mata, nas moitas, via uma linha horizontal traçada pelo projétil, a pinha que cortava o ar até atingir as minhas costas. A multidão de sábado à noite estava na rua. Pessoas queimadas de sol, famílias inteiras, mulheres que empurravam carrinhos de bebê, pais entediados ou furiosos, casais de jovens abraçados ou de idosos de mãos dadas. O cheiro de bronzeador se misturava ao de algodão doce e das amêndoas torradas. A dor, como uma brasa ardente cravada entre as escápulas, me fazia pensar apenas no que havia acontecido. Senti necessidade de ligar para as minhas filhas, contar o incidente. Marta atendeu e começou a falar, como sempre fazia, rápido e com a voz estridente. Tive a impressão de que ela temia, mais do que de costume, que eu a interrompesse com alguma pergunta insidiosa, uma repreensão, ou simplesmente que eu transformasse seu tom exagerado, alegre, irônico, em um sério, que lhe imporia perguntas e respostas verdadeiras.
Falou por muito tempo de uma festa a qual ela e a irmã tinham que ir. Não sei bem quando, se naquela mesma noite ou no dia seguinte. O pai fazia questão, amigos dele estariam presentes, não apenas colegas da universidade, mas pessoas que trabalhavam na televisão, pessoas importantes que ele queria impressionar, mostrar que, embora ainda não tivesse 50 anos, tinha duas filhas já crescidas, educadas e bonitas. Ela falava sem parar e, em um dado momento, começou a reclamar do clima. "O Canadá", exclamou, "é um país inabitável tanto no inverno quanto no verão." Marta não perguntou como eu estava, ou talvez tenha perguntado, mas não me deu tempo de responder. Também era provável que não tivesse citado o pai. Eu é que o ouvi entre uma palavra e outra. Nas conversas com as minhas filhas, ouço palavras ou expressões omitidas. Às vezes elas ficam com raiva e dizem: "Mamãe, eu nunca falei isso. É você que está dizendo. Você inventou isso." Mas eu não invento nada. Só escuto. O não dito fala mais alto do que o dito. Naquela noite, enquanto Marta divagava com sua rajada de palavras, imaginei por um instante que ela ainda não tivesse nascido, que nunca tivesse saído da minha barriga, que tivesse no ventre de outra, de Rosária, por exemplo, e que nasceria com uma aparência diferente, uma receptividade diferente. Talvez fosse o que ela sempre desejara em segredo, não ser minha filha. Ela estava falando de maneira neurótica sobre si mesma, a um continente de distância. Falava dos cabelos, que precisava lavá-los o tempo todo porque nunca ficavam bem, do cabeleireiro que havia estragado e que, por isso, não iria à festa. Jamais sairia de casa daquele jeito. Só Bianca iria, com os cabelos lindos dela, e falava como se a culpa fosse minha. Eu não a fizera de uma maneira que pudesse ser feliz. Queixas antigas. Ela me parecia frívola. Sim, frívola e chata, situada em um espaço distante demais daquele outro, à beira-mar, à noite, e então a perdi. Enquanto Marta continuava a reclamar, fechei os olhos pensando na minha dor nas costas e vi Rosária, grande, cansada, que me seguia pelo pinheiral junto com um bando de garotos, seus parentes, e se agachava, a grande barriga nua apoiada como uma cúpula sobre as coxas grossas e apontava para mim como alvo. Quando encerrei a ligação, estava arrependida de ter telefonado. Sentia-me mais agitada do que antes. Meu coração batia forte. Eu precisava comer, mas os restaurantes estavam cheios demais. Detesto ser uma mulher sozinha em um restaurante no sábado. Decidi comer alguma coisa no bar perto de casa. Fui até lá devagar e olhei a vitrine do balcão, um monte de moscas voando. Comprei 2 croquetes de batata, um aracino, uma cerveja. Enquanto eu comia, sem muito entusiasmo, ouvi às minhas costas um grupo de homens idosos cochichando em um dialeto bem forte. Jogavam cartas, gargalhavam, e eu os vira rapidamente de soslaio ao entrar. Virei-me. Na mesa dos jogadores estava Giovanni, o faz-tudo que me recebera quando cheguei e que eu não vira desde então. Ele deixou as cartas sobre a mesa e veio ao meu encontro no balcão. Iniciou uma conversa vaga, perguntando como eu estava, se havia me ambientado, como me sentia no apartamento, amenidades. Mas falou comigo o tempo todo com um sorriso cúmplice, embora não houvesse motivo para que sorrisse daquela maneira. Tínhamos nos visto uma vez, por poucos minutos, e não dava para entender no que podíamos ser cúmplices. Ele mantinha a voz muito baixa e a cada palavra avançava alguns centímetros na minha direção. 2 vezes tocou no meu braço com as pontas dos dedos. Uma vez pôs a mão cheia de manchas escuras sobre o meu ombro. Quando me perguntou se podia me ajudar com alguma coisa, estava quase falando no meu ouvido. Percebi que seus companheiros de jogo nos fitavam em silêncio e fiquei constrangida. Eram da idade dele, todos com uns 60 anos, e pareciam espectadores em um teatro, assistindo incrédulos a uma cena surpreendente. Quando terminei o jantar, Giovanni fez um sinal para o homem do balcão, algo que significava "é por minha conta", e não consegui pagar de jeito nenhum. Agradeci, saí às pressas, e só quando pus os pés do lado de fora e ouvi as risadas roucas dos jogadores, entendi que aquele homem devia ter se vangloriado de alguma intimidade comigo, a forasteira, a que havia tentado provar isso simulando, para deleite dos presentes, atitudes de homem dominante. Eu deveria ter ficado com raiva, mas de repente me senti melhor. Pensei em voltar ao bar, sentar-me ao lado de Giovanni e torcer visivelmente por ele no jogo de cartas, como teria feito uma loura burra em um filme de gangster. Afinal de contas, qual era o problema? Era um velho enxuto com todos os cabelos na cabeça. Só a pele era manchada e marcada por rugas profundas, a íris amarelada, e tinha um ligeiro véu sobre as pupilas. Ele havia atuado, eu atuaria. Falaria ao pé do ouvido dele, roçaria o seio em seu braço, poria o queixo sobre o seu ombro espiando as cartas. Ele me agradeceria pelo resto da vida. Mas acabei voltando para casa e no terraço, enquanto o farol me golpeava como um sabre, esperei o sono chegar. 9.
Não preguei os olhos a noite toda. As costas latejavam inflamadas e em toda a cidade ressoavam músicas em alto volume, ruídos de carros, gritos de saudações ou de despedida até o amanhecer. Permaneci deitada, porém agitada, com uma sensação cada vez maior de desmoronamento. Bianca e Marta, as dificuldades no meu trabalho. Nina, Helena, Rosária, meus pais, o marido de Nina, os livros que eu estava lendo. Gianni, meu ex-marido. Ao amanhecer, fez-se um silêncio repentino e dormi por algumas horas. Acordei às 11, reuni apressadamente minhas coisas e entrei no carro. Mas era domingo, um domingo quentíssimo. Peguei muito trânsito. Tive dificuldade para estacionar e acabei no meio de um caos pior do que o do dia anterior. Um fluxo de jovens, velhos, crianças, cheios de parafernálias que se aglomeravam na trilha do Pinheiral e saiu empurrando a todos para conquistar o quanto antes um pedacinho de areia e mar. Gino, ocupado com o fluxo contínuo de banhistas, dedicou-me pouca atenção e apenas me cumprimentou com um aceno. Já de roupa de banho, deitei-me logo na sombra, de barriga para cima, a fim de esconder o hematoma nas costas, e pus os óculos escuros. Minha cabeça doía. A praia estava abarrotada. Procurei Rosária, mas não a vi. O clã parecia estar disperso em meio à multidão. Só olhando com atenção consegui identificar Nina e o marido que passeavam à beira da água. Ela usava um biquíni azul marinho e novamente me pareceu muito bonita, movendo-se com a elegância natural de sempre, embora naquele momento estivesse falando algo com ardor. Ele, sem camisa, era mais atarracado do que a irmã, Rosária. Pálido, sem sequer um leve rubor provocado pelo sol. Seus movimentos eram comedidos. Uma corrente de ouro com um crucifixo pendia no peito peludo. E um detalhe que me pareceu repulsivo. Tinha uma barriga grande, dividida em duas metades inchadas por uma cicatriz profunda que ia da beirada do calção até o arco das costelas. Fiquei surpresa pela ausência de Helena. Era a primeira vez que eu não via mãe e filha juntas. Mas depois percebi que a menina estava a 2 passos de mim, sozinha, sentada na areia ao sol, com o chapéu novo da mãe na cabeça, brincando com a boneca. Notei que o olho da garota estava ainda mais vermelho, e a intervalos ela lambia o muco que escorria do nariz com a ponta da língua. Com quem ela parecia? Após já ter visto o pai, eu achava que podia distinguir nela traços dos dois genitores. Basta olharmos para a criança e na mesma hora começa o jogo das semelhanças, pois logo nos apressamos a encaixá-la dentro do perímetro conhecido dos pais. Na verdade, é apenas matéria viva, o enésimo pedaço aleatório de carne proveniente de longas cadeias de organismos. Engenharia. A natureza é engenharia. A cultura também. A ciência está logo atrás. Só o caos não é engenheiro. E, ao lado dela, necessidade furiosa de reprodução. Eu havia desejado Bianca. Um filho é desejado com uma opacidade animal reforçada pelas crenças populares. Ela chegara cedo. Eu tinha 23 anos. E o pai dela e eu estávamos no meio de uma árdua luta para continuarmos a trabalhar na universidade. Ele conseguiu. Eu não. O corpo de uma mulher faz 1000 coisas diferentes. Dá duro, corre, estuda, fantasia, inventa, se esgota e, enquanto isso, os seios crescem, os lábios do sexo incham, a carne pulsa com uma vida redonda que é a sua vida, mas que empurra você para longe, não lhe dá atenção. Embora habite sua barriga, alegre e pesada, desfrutada como um impulso voraz, e todavia repulsiva como um enxerto de um inseto venenoso em uma veia. Sua vida quer se tornar a de outro. Bianca foi expulsa, se expulsou, mas era o que todos à nossa volta acreditavam, então nós também acreditamos. Não podia crescer sozinha, triste demais. Era necessário um irmão, uma irmã para lhe fazer companhia. Por isso, logo depois dela, programei, obediente, sim, exatamente como se diz, programei que crescesse no meu ventre Marta. Assim, aos 25 anos, qualquer outra brincadeira havia acabado para mim. O pai corria mundo afora, uma oportunidade atrás da outra. Não tinha nem o tempo de reparar o que fora copiado do seu corpo, como havia resultado a reprodução. Mal olhava as duas meninas, mas dizia com ternura verdadeira: são iguaizinhas a você. Gianni é um homem gentil. Nossas filhas gostam dele. Ele cuidou pouco ou nada delas, mas quando foi necessário, fez tudo o que podia. Agora também faz tudo o que pode. Em geral, agrada as crianças. Se estivesse aqui, não ficaria como eu na espreguiçadeira. Iria brincar com Helena, se sentiria na obrigação de fazê-lo. Eu não. Eu olhava para a menina, mas vendo-a daquele jeito, sozinha, e, no entanto, com todos os seus antepassados comprimidos na própria carne, tinha uma sensação semelhante à repulsa, embora não soubesse o que me causava tamanha repugnância. A pequena brincava com a boneca. Falava com ela, mas não enquanto uma boneca descabelada, o crânio meio louro, meio calvo.
Sabe-se lá de que figura lhe atribuía. Nani, dizia. Nanúcia. Nanícia. Nenela. Era uma brincadeira carinhosa. Ela beijava o rosto da boneca com força, com tanta força que quase parecia inchar o plástico com o sopro daquele seu amor gasoso, vibrante, com todo o amor de que era capaz. Beijava seu peito nu, as costas, a barriga, por toda parte, com a boca aberta como se quisesse devorá-la. Desviei o olhar. Não devemos assistir às brincadeiras das crianças. Mas depois voltei a observar. Nani era uma boneca feia, velha, tinha no rosto e no corpo marcas de caneta esferográfica, porém, naqueles momentos, emanava uma força viva. Agora era ela que beijava Helena com um crescente furor. Colidia com força contra o rosto da menina, apoiava os lábios de plástico sobre os lábios, beijava-lhe seu peito delgado, a barriga um pouco inchada, apertava a cabeça contra o maiozinho verde. A menina percebeu que eu estava observando. Sorriu para mim com um olhar esmerilhado e apertou com força, como um desafio, a cabeça da boneca entre as pernas com as duas mãos. As crianças fazem brincadeiras assim, todos sabem, e depois esquecem. Levantei-me. O sol ardia, eu estava muito suada, não havia um sopro de vento, uma névoa cinza subia no horizonte. Fui para a água. Da água, boiando preguiçosamente entre a multidão de domingo, vi Nina e o marido que continuavam a discutir. Ela se queixava de algo, ele escutava. Então o homem pareceu cansado de conversa fiada e disse alguma coisa ríspida para ela, mas sem perder a compostura, mantendo a calma. Devia amá-la muito, pensei. Deixou-a à beira-mar e foi confabular com os outros que haviam chegado de lancha no dia anterior. Ficou evidente que eles eram o motivo da discussão. Era sempre assim. Eu sabia por experiência própria. Primeiro a festa, os amigos, os parentes, todos se amando. Depois as brigas pela superlotação, velhos ressentimentos que explodiam. Nina não aguentava mais os hóspedes, e veja, o marido estava mandando-os embora. Depois de alguns instantes, os homens, as mulheres de riqueza descomunal e as crianças obesas abandonaram de forma desordenada as barracas de praia do clã, levando os próprios pertences para a lancha, e o marido de Nina quis ajudá-los, talvez para apressar a partida. Partiram em meio a beijos e abraços, assim como tinham chegado, mas nenhum deles foi cumprimentar Nina. Ela, por sua vez, afastou-se andando ao longo da praia com a cabeça baixa, como se não suportasse vê-los nem mais um minuto. Nadei para longe para me afastar da multidão de domingo. A água do mar tonificou minhas costas e a dor passou, ou assim me pareceu. Fiquei na água por muito tempo, até ver as pontas dos dedos enrugadas e começar a temer de frio. Minha mãe, quando percebia que eu estava naquele estado, me puxava para fora d'água aos berros. Via que eu batia o queixo e ficava com mais raiva ainda. Me empurrava, me cobria da cabeça aos pés com uma toalha e me esfregava com tamanha energia, tal violência, que eu não entendia se era de fato preocupação com a minha saúde ou raiva reprimida por muito tempo, uma ferocidade que me esfolava a pele. Estendi a canga diretamente sobre a areia pelando e me deitei. Adoro a areia quente depois do mar gelar meu corpo. Olhei para onde antes estava Helena. Restara apenas a boneca, mas em uma posição penosa, os braços escancarados, as pernas abertas, deitada de costas, mas com a cabeça semi-enterrada na areia. Dava para ver o nariz, um olho, metade do crânio. Adormeci devido ao calor e à noite insone. 10. Dormi por 1 minuto, 10. Quando despertei, levantei atordoada. Vi que o céu esbranquecera, uma demão de cal quente. O ar estava parado, a multidão aumentara. Havia um tumulto de música e pessoas. Naquele tropel dominical, como se atendendo a um chamado secreto, a primeira pessoa que me saltou aos olhos foi Nina. Algo estava acontecendo com ela. Movia-se lentamente entre as barracas de praia, incerta, arquejando, virou a cabeça para um lado, para o outro, dando quase um tranco como um pássaro alarmado. Disse algo a si mesma, de onde eu estava não era possível ouvir. Depois foi correndo até o marido, deitado em uma espreguiçadeira embaixo do guarda-sol. O homem deu um salto e olhou à sua volta. O velho carrancudo o puxou por um braço, ele se desvencilhou. Rosária aproximou-se. Todos os parentes, adultos e crianças, começaram a olhar em volta como se fossem um corpo único, depois trataram de se deslocar, se espalhando. Começaram os chamados. Helena! Lenúcia! Lena! Rosária foi com passos curtos, porém rápidos em direção ao mar, como se tivesse urgência de se banhar nele. Olhei para Nina. Fazia gestos sem sentido, tocava a própria testa, primeiro ia para a direita, depois voltava bruscamente em direção à esquerda. Era como se, do fundo das vísceras, algo estivesse aspirando a vida do seu rosto.
A pele ficou amarelada, os olhos, que não paravam, estavam loucos de ansiedade. Não encontrava a menina. A perdera. Vai aparecer, pensei. Eu tinha prática em desaparecimentos. Minha mãe dizia que eu não fazia outra coisa além de me perder quando criança. Um instante de desatenção e eu sumia. Era necessário correr até o quiosque e pedir que anunciassem no alto-falante como eu era, o meu nome, e ela, enquanto isso, ficava esperando ao lado do balcão. Eu não tinha nenhuma lembrança desses sumiços, carregava outras coisas na memória. Eu tinha medo de que fosse a minha mãe a se perder. Vivia com a angústia de não conseguir mais encontrá-la, porém me lembrava nitidamente de quando perdi Bianca. Corri pela praia como Nina naquele momento, mas estava com Marta no colo, berrando. Eu não sabia o que fazer. Estava sozinha com as duas, meu marido viajara para o exterior e eu não conhecia ninguém. O filho é, de fato, um turbilhão de aflições. Ficou gravado em minha mente que eu procurava com os olhos por toda parte, menos no mar. Eu nem mesmo ousava olhar para a água. Percebi que Nina estava fazendo a mesma coisa. Buscava por toda parte, mas dava desesperadamente as costas para o mar. Então senti uma comoção repentina. Tive vontade de chorar. A partir daquele momento, não consegui mais ficar de fora. Achei insuportável que a multidão da praia não se desse conta da busca frenética dos napolitanos. Há variações bruscas que nenhum gráfico pode reproduzir. Um movimento é luminoso, outro é obscuro. Eles que haviam parecido tão autônomos, tão prepotentes, agora me pareciam frágeis. Admirei Rosária, a única que examinava o mar. Ela se movia com aquele barrigão, dando passos rápidos, mas curtos, ao longo da beira da água. Então me levantei, fui até Nina, toquei em seu braço. Ela se virou de supetão, um movimento de serpente, e gritou: Você a encontrou! Falou comigo como se nos conhecêssemos, embora nunca tivéssemos trocado uma palavra. Ela está usando o seu chapéu, respondi. Vamos achá-la, vamos vê-la facilmente. Nina olhou para mim em dúvida, depois assentiu e correu na direção em que o marido havia desaparecido. Corria como uma jovem atleta que competia com a sorte e o azar. Fui na direção oposta ao longo da primeira fila de guarda-sóis, com passos lentos. Parecia que eu era Helena ou Bianca quando se perdeu, mas talvez fosse apenas eu mesma quando pequena, ressurgindo do esquecimento. A criança que se perde em meio à multidão na praia vê tudo inalterado e, ao mesmo tempo, não distingue mais nada. Falta-lhe orientação, algo que antes tornava banhistas e barracas reconhecíveis. A criança sente como se estivesse exatamente no mesmo lugar de antes, mas não sabe onde se encontra. Olha ao redor com olhos amedrontados e vê que o mar é o mar, a praia é a praia, as pessoas são as pessoas, o vendedor de coco fresco é de fato o vendedor de coco fresco. No entanto, todas as coisas ou pessoas lhe são estranhas, então chora. Ao adulto desconhecido que lhe pergunta o que foi, por que está chorando, não diz que se perdeu, diz que não encontra mais a mamãe. Bianca estava chorando quando a encontraram, então a trouxeram de volta para mim. Eu também chorava, de felicidade, de alívio, mas, no entanto, gritava de raiva. Como minha mãe, pelo peso acachapante da responsabilidade, pelo vínculo que sufoca, e empurrava minha primogênita com o braço livre. Gritava: Você vai me pagar, Bianca! Vai ver só em casa! Trate de nunca mais se afastar! Nunca mais! Caminhei por um tempo, procurando entre as crianças sozinhas, em grupo, no colo de adultos. Eu me sentia agitada, um pouco enjoada, mas sabia como manter a atenção. Vi, enfim, o chapéu de palha. Meu coração parou. De longe parecia abandonado sobre a areia, mas embaixo dele estava Helena, sentada a 1 metro da água, com as pessoas passando ao seu lado sem notá-la. Ela chorava, um fluxo lento de lágrimas silenciosas. Não me disse que tinha perdido a mãe, apenas que tinha perdido a boneca. Estava desesperada. Peguei-a no colo, voltei a passos rápidos até o quiosque. Cruzei com Rosária, que quase a arrancou dos meus braços com um furor entusiástico, gritou de alegria e fez sinal à cunhada. Nina nos viu, viu a filha, saiu correndo. O marido também saiu correndo. Todos, alguns das dunas, outros do quiosque, outros ainda da orla. Cada membro da família queria beijar, abraçar, tocar em Helena, embora ela continuasse desesperada, e saborear a satisfação pelo perigo evitado. Recuei, voltei à barraca, comecei a recolher minhas coisas, apesar de ainda não serem nem 2 da tarde. Não me agradava que o choro de Helena continuasse. Vi que o grupo a festejava. As mulheres a tiraram da mãe e a passaram de mão em mão para tentar acalmá-la, mas sem sucesso. A menina estava inconsolável. Nina veio até mim. Logo em seguida, Rosária também chegou, parecendo orgulhosa de ter sido a primeira a estabelecer uma relação comigo. Eu que tinha sido tão decisiva.
Queria lhe agradecer, disse Nina. Foi um belo susto. Achei que eu ia morrer. Minha filha se perdeu justamente em um domingo de agosto, quase 20 anos atrás, mas eu não enxergava nada. Era uma angústia cega. Nesses casos, os estranhos são mais úteis. Ainda bem que você estava aqui, disse Rosária. Acontecem tantas coisas ruins. Depois, é claro, seu olhar recaiu sobre as minhas costas, pois exclamou com um gesto de horror. Meu Deus! O que você aprontou aí atrás? O que foi isso? Uma pinha no pinheiral. Está muito feio. Você não passou nada? Ela foi pegar uma pomada, dizendo que era milagrosa. Nina e eu ficamos sozinhas. Ouvíamos os insistentes gritos da menina. Ela não se acalma, comentei. Nina sorriu. É um dia ruim. Nós a encontramos e ela perdeu a boneca. Vocês vão encontrá-la. Claro, mas se não encontrarmos, como vamos fazer? É capaz de ficar doente. Senti um frio repentino nas costas. Rosária chegara silenciosamente por trás de mim e já estava passando creme. Como está? Bem, obrigada. A mulher prosseguiu com uma delicadeza solícita. Quando terminou, pus o vestido por cima do maiô e peguei a bolsa. Até amanhã, falei. Estava com pressa de ir embora. Você vai ver que já vai melhorar essa noite. Certo. Olhei outra vez por um instante para Helena, que se debatia e se contorcia nos braços do pai, invocando alternadamente a mãe e a boneca. Vamos, disse Rosária, a cunhada. Vamos encontrar a boneca porque não aguento mais ouvi-la gritar. Nina me acenou em despedida e partiu em direção à filha. Rosária, por sua vez, começou logo a fazer perguntas a crianças e pais, remexendo sem permissão nos brinquedos amontoados embaixo das barracas de praia. Subi pelas dunas, entrei no pinheiral, mas até ali pareciam chegar os gritos da menina. Eu estava confusa e levei a mão ao peito para acalmar o coração disparado. Quem tinha pegado a boneca era eu. Ela estava na minha bolsa. 11. Enquanto dirigia para casa, me acalmei. Descobri que não conseguia me lembrar do momento exato de uma ação que agora eu julgava quase engraçada. Engraçada porque não fazia sentido. Eu estava na condição de quem constata, um pouco assustada, um pouco alegre. Veja só o que me aconteceu. Devo ter sentido uma daquelas ondas de pena que me invadiam desde criança, sem uma razão evidente, em relação às pessoas, animais, plantas, coisas. A explicação me agradou. Pareceu aludir a algo intrinsecamente nobre. Foi um impulso irrefletido de socorro, pensei. Nena, Nani, Nenela, ou seja lá como se chamava, eu a havia abandonada na areia, decomposta, com o rosto meio enterrado, como se estivesse prestes a sufocar, e a peguei. Uma reação infantil, nada de especial. Nós nunca crescemos de fato. Decidi que, no dia seguinte, a devolveria. Irei à praia bem cedo, enterrarei a boneca na areia exatamente no ponto em que Helena a abandonou, darei um jeito para que ela mesma a encontrasse. Brincarei um pouco com a menina e depois direi que está ali. Veja só, vamos cavar. Fiquei quase contente. Em casa, tirei da bolsa as toalhas e os cremes, mas deixei no fundo a boneca, para ter certeza de que no dia seguinte não a esqueceria. Tomei banho, lavei o maiô e o coloquei para secar. Preparei uma salada e comi no terraço, olhando para o mar, a espuma em volta das línguas de lava, a formação de nuvens pretas que deixava o horizonte. Depois, de repente, pensei ter feito uma coisa feia, não intencional, porém feia. Um gesto como aqueles que acontecem no sono, quando você se vira na cama e derruba a luminária da mesinha de cabeceira. Não tinha a ver com pena, não se tratava de um sentimento generoso. Senti-me como uma gota que escorrega ao longo de uma folha depois da chuva, impelida por um movimento claramente inevitável. Estou tentando encontrar justificativas, mas elas não existem. Sinto-me confusa. Os meses de leveza talvez tenham acabado. Temo a volta dos pensamentos rápidos demais, imagens vorticosas. O mar está se tornando uma faixa roxa. Chegou o vento. Como é mutável o tempo. A temperatura caiu bruscamente. Helena ainda deve estar chorando na praia. Nina deve estar desesperada. Rosária revirou a areia milímetro por milímetro. O clã deve estar em guerra com todos os banhistas. Um guardanapo de papel saiu voando. Tirei a mesa. Pela primeira vez após muitos meses me senti sozinha. Vi ao longe, no mar, cortinas de chuva escuras caírem das nuvens. Em poucos minutos, o vento ficou forte. Lançava longos gemidos serpenteando contra o edifício e soprava para dentro de casa poeira, folhas secas, insetos mortos. Fechei a porta do terraço, peguei a bolsa, sentei-me no pequeno sofá à frente da janela. Eu não conseguia manter firmes nem mesmo minhas intenções. Peguei a boneca, examinei-a por todos os ângulos intrigada. Nenhuma roupa onde Helena as teria deixado.
Pesava mais do que o esperado. Devia ter água dentro dela. Os poucos cabelos louros afloravam do crânio em pequenos tufos distanciados entre si. Tinha as bochechas estufadas demais, olhos azuis estúpidos e lábios pequenos com um furo escuro no centro. O peito era longo, a barriga proeminente. Entre as pernas gordas e curvas, via-se apenas uma linha vertical que prosseguia sem interrupção entre as nádegas largas. Eu gostaria de vesti-la. Tive a ideia de comprar roupinhas para a boneca. Uma surpresa para Helena. Quase um ressarcimento. O que é uma boneca para uma criança? Tive uma com cabelos cacheados. Cuidava muito bem dela. Nunca a perdi. Chamava-se Mina. Minha mãe me dizia que fui eu que lhe dei aquele nome. Mina, Mamina. A palavra mamúcia me veio à mente. Um antigo termo usado para boneca, há muito fora de moda. Brincar de ser a mamãezinha de uma boneca. Minha mãe nunca esteve disposta às brincadeiras que eu tentava fazer com ela. Logo ficava nervosa, não gostava de bancar a boneca. Ria, se esquivava, ficava com raiva. Irritava-se se eu a penteasse, pusesse fitinhas, lavasse seu rosto e orelhas, a despisse e vestisse novamente. Já eu, não. Como adulta, sempre tentei me lembrar do sofrimento de não poder mexer nos cabelos, no rosto, no corpo de minha mãe. Por isso fui pacientemente a boneca de Bianca nos seus primeiros anos de vida. Ela me levava para debaixo da mesa da cozinha. Era a nossa cabana. Fazia com que eu me deitasse. Eu estava esgotada, me lembro. Marta não pregava os olhos de noite, dormia só um pouco de dia. E Bianca estava sempre à minha volta, cheia de vontades. Não queria ir à creche, e quando eu conseguia deixá-la por lá, adoecia, complicando ainda mais a minha vida. No entanto, eu tentava manter a calma. Queria ser uma boa mãe. Deitava no chão, deixava que ela cuidasse de mim como se eu estivesse doente. Bianca me dava remédios, escovava meus dentes, me penteava. Às vezes eu adormecia, mas ela era pequena, não sabia usar o pente, e quando me arrancava os cabelos, eu me sobressaltava e acordava. Sentia os olhos lacrimejando de dor. Fui muito infeliz naqueles anos. Não conseguia mais estudar, brincava sem alegria, sentia meu corpo inanimado, sem desejos. Quando Marta começava a gritar no outro cômodo, era quase uma libertação para mim. Levantava-me, interrompendo bruscamente a brincadeira de Bianca, mas não me sentia culpada. Eu não estava fugindo da minha filha. Era minha segunda filha que estava me arrancando da primeira. Preciso ir ver Marta. Já volto. Espere. Ela começava a chorar. Foi em um momento de sensação de inadequação generalizada que decidi dar mina a Bianca. Pareceu-me um belo gesto, um modo de acalmar o ciúme que sentia da irmã caçula. Por isso, retirei a velha boneca de uma caixa de papelão sobre o armário e falei a Bianca: Veja, ela se chama Mina. Era a boneca da mamãe quando pequena. É um presente para você. Eu achava que Bianca ia amá-la. Tinha certeza de que ela se dedicaria à boneca como se dedicava a mim nas brincadeiras. No entanto, logo a pôs de lado. Não gostou de Mina. Preferia uma boneca feia, de trapos, com os cabelos feitos com fios de lã amarela que o pai lhe trouxera de presente ao voltar sabe-se lá de onde. Fiquei muito triste. Certo dia, Bianca estava brincando na varanda, um lugar que ela adorava. Eu a deixava ficar lá assim que iniciava a primavera. Não tinha tempo de sair com ela, mas queria que tomasse ar e sol, embora da rua chegasse os ruídos do tráfico e um forte cheiro de fumaça de escapamento. Eu não conseguia abrir um livro havia meses. Estava esgotada e com raiva. O dinheiro nunca bastava. Eu dormia pouquíssimo. Encontrei Bianca sentada sobre Mina como se fosse um assento, e, enquanto isso, ela brincava com a sua boneca. Mandei que se levantasse na mesma hora. Não devia estragar uma coisa tão querida da minha infância. Era uma menina muito má e ingrata. Foi exatamente o que eu disse, ingrata. E gritei. Acho que gritei que tinha errado em dar a boneca para ela. Era minha boneca. Eu iria tomá-la de volta. Quantas coisas fazemos e dizemos às crianças na privacidade das casas? Bianca já tinha um caráter frio, sempre tinha sido assim. Engolia as ansiedades e os sentimentos. Ela ficou sentada em cima de Mina e apenas disse, articulando as palavras como faz, ainda hoje, quando declara as próprias vontades como se fossem as últimas. Não, é minha. Então lhe dei um empurrão terrível. Era uma menina de 3 anos, mas naquele momento pareceu-me maior, mais forte do que eu. Arranquei-lhe Mina e ela finalmente arregalou os olhos assustada. Descobri que tirara todas as roupas da boneca, até mesmo os sapatos e as meias, e a sujara da cabeça aos pés com canetas marca-textos. Um dano remediável, mas que para mim pareceu irreparável. Tudo durante aqueles anos me parecera irreparável. Eu mesma era irreparável. Joguei a boneca por cima da grade da varanda. Observei-a voar rumo ao asfalto e senti uma alegria cruel.
Enquanto ela caía, pareceu-me um ser asqueroso. Fiquei apoiada na grade não sei por quanto tempo, olhando os carros que passavam em cima dela, trucidando-a. Depois percebi que Bianca também observava, ajoelhada, com a testa junto às barras da varanda. Então a peguei no colo e ela se deixou levar sem resistir. Beijei-a por muito tempo. Apertei-a contra mim como se quisesse fazê-la voltar para dentro do meu corpo. Você está me machucando, mamãe. Está doendo. Deixei a boneca de Helena em cima do sofá, deitada de barriga para cima. O temporal se deslocara rapidamente para a terra firme, violentíssimo, com muitos raios ofuscantes e trovoadas que pareciam explosões de carros cheios de dinamite. Corri para fechar as janelas do quarto antes que tudo se alagasse e acendi a luminária sobre a mesinha de cabeceira. Deitei-me na cama, apoiei os travesseiros na cabeceira e comecei a estudar com vigor, enchendo páginas inteiras com anotações. Ler e escrever sempre foram a minha forma de me acalmar. 12. O que me despertou do trabalho foi uma luz avermelhada. Não chovia mais. Passei algum tempo me maquiando, vestindo-me com esmero. Queria parecer uma senhora digna, apropriadamente arrumada. Saí. A multidão de domingo era menos densa e barulhenta do que a de sábado. O fluxo extraordinário do fim de semana estava se exaurindo. Passei um pouco na orla, depois me dirigi para um restaurante ao lado do mercado. Cruzei com Gino, que vestia a mesma roupa com a qual eu costumava vê-lo na praia. Talvez estivesse voltando justamente de lá. Cumprimentou-me com um gesto respeitoso, querendo seguir adiante, mas eu parei. E então, ele se viu obrigado a parar também. Eu senti a necessidade de escutar o som da minha voz, colocá-la sob controle graças à voz de outra pessoa. Perguntei do temporal, o que havia acontecido na praia. Ele disse que viera uma ventania forte, uma tempestade, com chuva e vento, e muitos guarda-sóis tinham sido arrancados da areia. As pessoas haviam corrido para se abrigar debaixo da marquise do quiosque, no bar, mas era gente demais. A maior parte desistira e a praia esvaziara. Ainda bem que a senhora foi embora cedo. Eu gosto de tempestades. Seus livros e cadernos teriam sido destruídos. Seu livro ficou molhado? Um pouco. O que você estuda? Direito. Quanto falta? Estou atrasado. Perdi certo tempo. A senhora leciona na universidade? Leciono. O quê? Literatura inglesa. Vi que conhece muitos idiomas. Eu ri. Não sei nada realmente bem. Eu também perdi tempo. Trabalho 12 horas por dia na universidade e sou escrava de todos. Passeamos um pouco e eu relaxei. Falei de vários assuntos para deixá-lo à vontade. E enquanto isso, via-me de fora. Eu vestida como uma senhora respeitável. Ele sujo de areia, usando calção de praia, regata, chinelos. Estava me divertindo, sentindo-me até um pouco satisfeita comigo mesma. Se Bianca e Marta me vissem, eu seria motivo de chacota durante anos. Ele certamente tinha a idade delas, um filho homem, um corpo esguio e nervoso para cuidar. Assim eram os corpos masculinos jovens que me agradavam quando eu era adolescente. Altos, magros, de cabelos negríssimos como os namorados de Marta. Não pequenos, louros, um pouco atarracados e fortes como os de Bianca, sempre um pouco mais velhos do que ela, com as veias azuis, assim como os olhos. Porém, amei a todos eles, os primeiros namorados das minhas filhas, e lhes concedia um afeto exagerado. Queria recompensá-los, talvez, porque haviam reconhecido a beleza, as virtudes delas, arrancando-as de mim, da angústia de serem feias, da certeza de não terem poder de sedução. Ou eu queria recompensá-los porque tinham providencialmente me salvado também de maus humores, conflitos, queixas e tentativas de acalmá-las. Sou feia, estou gorda, mas eu também me sentia feia e gorda na idade de vocês. Não, você não era feia e gorda, você era bonita. Vocês também são bonitas, nem percebem como olham para vocês. Não olham para nós, olham para você. A quem se dirigiam os olhares de desejo. Quando Bianca tinha 15 anos e Marta 13, eu tinha menos de 40. Os corpos de criança delas se suavizaram quase juntos. Durante algum tempo, continuei a acreditar que os olhares dos homens na rua se dirigiam a mim, como acontecia havia 25 anos. Àquela altura era um hábito acolhê-los, suportá-los. Depois percebi que deslizavam lascivamente do meu corpo para deterem-se sobre os delas, e me assustei. Fiquei contente, tendo dito, enfim, a mim mesma, com uma irônica melancolia. Uma fase está prestes a terminar. No entanto, comecei a dedicar mais atenção a mim mesma, como se quisesse conservar o corpo ao qual estava acostumada, evitar que ele me deixasse. Quando os amigos das duas meninas iam lá em casa, eu tentava melhorar a aparência para recebê-los. Eu os via muito pouco quando entravam, quando iam embora.
cumprimentando-me constrangidos, porém estavam muito atentos à minha aparência, aos meus modos. Bianca puxava um para dentro do quarto, Marta o outro para o dela, e eu ficava sozinha. Queria que minhas filhas fossem amadas, não suportava que não fossem, a possível infelicidade delas me aterrorizava, mas as lufadas sensuais que sopravam delas eram violentas, vorazes, e eu sentia que o corpo delas tinha como que se roubado o poder de atração do meu. Por isso ficava satisfeita quando me diziam, rindo, que os garotos me consideravam jovem e atraente. Parecia por alguns minutos que os nossos 3 organismos tinham atingido um agradável acordo. Em uma ocasião, talvez eu tenha flertado excessivamente com um amigo de Bianca, um garoto de 15 anos, sempre emburrado, quase mudo, de aparência suja e sofrida. Quando o menino foi embora, chamei minha filha. Primeiro, ela apareceu na porta do meu quarto e, em seguida, por curiosidade, também Marta. Seu amigo gostou do doce? Gostou. Eu deveria ter posto chocolate, mas não tive tempo. Fica para a próxima vez. Ele perguntou se na próxima vez você vai pagar um boquete para ele. Bianca, o que é isso? Foi o que ele disse. Não foi nada. Foi sim. Aos poucos cedi. Eduquei-me a estar presente somente se quisessem minha presença e a ter voz somente se me pedissem para falar. Era o que exigiam de mim e o que eu dava a elas. O que eu queria delas, isso nunca entendi. Nem mesmo agora tenho essa resposta. Olhei para Gino e pensei, vou perguntar se ele quer me fazer companhia no jantar. Pensei também, ele vai inventar uma desculpa, vai dizer que não. Azar. No entanto, ele disse apenas timidamente, preciso tomar um banho e trocar de roupa. Assim está bem. Não estou nem com a minha carteira. Eu que estou convidando. Gino se esforçou para manter a conversa viva durante todo o jantar. Tentou também me fazer rir, mas tínhamos pouco ou nada em comum. Ele sabia que devia me entreter entre uma garfada e outra, sabia que devia evitar silêncios longos demais e fez todo o possível. Enveredou pelos mais diferentes caminhos como um animal perdido. O rapaz tinha pouco ou nada a dizer de si mesmo e tentou fazer com que eu falasse. Contudo, fazia perguntas secas, e eu lia em seu olhar que não tinha um interesse genuíno em minhas respostas. Mesmo tentando ajudá-lo, eu não conseguia evitar que os assuntos se esgotassem rapidamente. Primeiro, ele se interessou pelo que eu estava estudando. Respondi que preparava o curso do ano seguinte. Sobre o quê? Olivia. Quem é ela? É um conto. Longo? Gino gostava de provas breves. Tinha muita raiva dos professores que entupiam os alunos de livros a serem estudados só para mostrar que a prova deles era importante. Ele tinha dentes branquíssimos e grandes, a boca larga. Os olhos eram pequenos, quase fissuras. Gesticulava muito, ria. Não sabia nada sobre Olivia, nada sobre o que me apaixonava. Como as minhas filhas, que, enquanto cresciam, mantinham-se cautelosamente distantes das minhas coisas e estudavam ciências, física, com o pai. Falei um pouco delas, muitas coisas boas, mas com um tom de voz irônico. Enfim, recuamos devagar para as poucas coisas que tínhamos em comum. A praia, o quiosque, seu patrão, os banhistas. Falou dos estrangeiros, quase sempre gentis, e dos italianos pretensiosos e arrogantes. Falou com simpatia dos africanos, das moças orientais que pulavam de guarda-sol em guarda-sol. Mas só quando começou a falar de Nina e da família dela, entendi que eu estava ali, naquele restaurante com ele, por aquele motivo. Ele me contou da boneca, do desespero da menina. Depois do temporal, procurei por toda parte, revirei a areia até 1 hora atrás, mas não a encontrei. Vai aparecer. Espero que sim, especialmente por causa da mãe. Irritaram-se como se a culpa fosse dela. Falou de Nina com admiração. Ela passa as férias aqui desde que a filha nasceu. O marido aluga uma mansão nas dunas. Da praia não dá para ver a casa. Fica no Pinheiral. É um lugar bem bonito. Gino disse que ela era uma garota muito direita. Tinha terminado o ensino médio e até chegar a cursar a universidade por um breve período. É muito graciosa, comentei. Sim, é bonita. Já tinham se falado algumas vezes, pelo que entendi. Ela tinha lhe dito que queria retomar os estudos. É só 1 ano mais velha do que eu. 25? 23. Tenho 22. Como minha filha Marta. Ele ficou calado por um instante, depois disse de repente com um olhar sombrio que o enfeiou. Já viu o marido? A senhora faria sua filha se casar com um sujeito daqueles? Perguntei com ironia. O que há de errado com ele? Ele balançou a cabeça e disse sério. Tudo. Ele, os amigos, os parentes, a irmã é insuportável. Rosária? A senhora grávida? Senhora? É melhor não se meter com ela. Admirei muito quando a senhora não aceitou sair da sua barraca ontem.
mas não faça mais nada desse tipo. Por quê? O rapaz encolheu os ombros e balançou a cabeça contrariado. São pessoas más. 13. Voltei para casa por volta da meia-noite. Havíamos, enfim, descoberto um assunto que interessava aos dois, e o tempo passou depressa. Soube por Gino que a mulher gorda e grisalha era mãe de Nina. Soube também que o velho carrancudo se chamava Corrado e não era o pai da moça, mas o marido de Rosária. Foi como debater um filme ao qual assistimos sem entender bem as relações entre os personagens, às vezes nem mesmo os nomes, e quando nos despedimos, achei que eu estava com as ideias um pouco mais claras. Apenas sobre o marido de Nina eu descobri pouca coisa ou nada. Gino disse que ele se chamava Tony, chegava no sábado e ia embora na segunda-feira pela manhã. Entendi que Gino o detestava, nem queria falar sobre ele. Eu também, afinal, tinha pouquíssima curiosidade em relação àquele homem. O rapaz esperou gentilmente que eu fechasse o portão atrás de mim. Subi até o terceiro andar pelas escadas pouco iluminadas. Pessoas mais, dissera ele. O que poderia me fazer? Entrei no apartamento, acendi a luz e vi de novo a boneca deitada de costas no sofá, os braços virados para o teto, as pernas abertas, o rosto na minha direção. Os napolitanos haviam vasculhado a praia inteira para encontrá-la. Gino havia revirado a areia com um ancinho obstinadamente. Fiquei vagando pela casa. Ouvia-se apenas o zunido da geladeira na cozinha. A cidadezinha também parecia quieta. Olhando-me no espelho do banheiro, descobri que meu rosto estava tenso, os olhos inchados. Escolhi uma camiseta limpa e me preparei para dormir, embora não estivesse com sono. A noite com Gino tinha sido agradável, mas senti que algo havia me deixado com um leve descontentamento. Escancarei a porta do terraço e um ar fresco do mar entrou. O céu estava sem estrelas. Ele gosta de Nina, pensei. Não é muito difícil perceber. E aquilo, em vez de me comover ou divertir, me fez sentir uma pontada de desagrado que se estendia até a garota, como se ela, mostrando-se todo dia na praia e atraindo-o, tirasse algo de mim. Empurrei a boneca para o lado, deitei-me no sofá. Se Gino tivesse conhecido Bianca e Marta, perguntei a mim mesma, quase por uma questão de hábito, de qual das duas teria gostado mais. Desde o início da adolescência das minhas filhas, fui tomada pela obsessão de compará-las com garotas da mesma idade, amigas íntimas e colegas de escola que eram consideradas bonitas e faziam sucesso. De um modo confuso, eu as considerava rivais das duas garotas, como se a autoconfiança, a sedução, a graça e a inteligência excepcionais delas tirassem algo das minhas filhas e, de alguma forma obscura, de mim. Eu me controlava, falava com gentileza, mas ao mesmo tempo tendia a provar para mim mesma, silenciosamente, que todas eram menos bonitas que as minhas filhas ou que, se eram bonitas, eram antipáticas, vazias, e eu listava os caprichos e as tolices, os defeitos provisórios daqueles corpos em crescimento. Às vezes, ao ver Bianca ou Marta sofrendo porque se sentiam ofuscadas, eu não resistia e chegava a intervir de maneira excessiva contra aquelas amigas extrovertidas demais, atraentes demais, encantadoras demais. Por volta dos 14 anos, Marta tivera uma colega de escola chamada Florinda. Florinda, embora fosse da idade dela, não era uma menininha, já era uma mulher e linda. A cada gesto, a cada sorriso dela, eu via como ela ofuscava a minha filha, e sofria pensando que as duas frequentavam a mesma escola, as mesmas festas, passeavam juntas. Eu achava que, enquanto minha filha continuasse naquela companhia, a vida sem dúvida se esquivaria dela para sempre. No entanto, Marta prezava muitíssimo a amizade de Florinda. Era intensamente atraída por ela e me parecia uma tarefa difícil e arriscada tentar separá-las. Durante algum tempo, tentei consolar minha filha por aquela afronta constante, falando de uma forma vaga, sem nunca tocar no nome de Florinda. Dizia-lhe o tempo todo: Você é tão bonita, Marta. Você é tão meiga. Seus olhos são muito perspicazes. Você se parece com a sua avó, que era lindíssima. Palavras inúteis. Ela se achava não apenas menos atraente do que a amiga, mas também menos atraente do que a irmã, do que todo mundo, e ao me ouvir, ficava ainda mais deprimida. Dizia que eu falava aquelas coisas porque era mãe dela, e às vezes murmurava: Não quero ouvir você, mamãe. Você não me vê como eu sou de verdade. Me deixe em paz. Vai cuidar da sua vida. Naquela época, eu tinha uma dor de estômago constante por causa da tensão. Era um sentimento de culpa. Eu achava que todo o sofrimento que atingisse as minhas filhas era fruto do já comprovado fracasso do meu amor. Então, logo acabei me tornando mais atormentadora. Eu dizia a ela: Você se parece muito mesmo com a minha mãe, e lhe contava a minha história. Na sua idade,
Eu também tinha certeza de que era feia. Pensava, minha mãe é bonita e eu não. Marta me dava a entender, multiplicando seus sinais de aborrecimento, que não via a hora de que eu calasse a minha boca. Por isso, ao consolá-la, eu me sentia cada vez mais melancólica. Eu pensava, como será que se reproduz a beleza? Lembrava, até bem demais, como na idade de Marta eu estava convencida de que minha mãe, ao me fazer, se afastara de mim, como quando temos o impulso de rejeição e afastamos o prato com um gesto. Eu suspeitava de que ela tivesse começado a fugir de mim quando eu ainda estava em seu ventre, embora na minha infância todos me dissessem que eu me parecia com ela. Havia semelhanças, mas para mim eram desbotadas. Nem mesmo quando descobri que os homens me achavam atraente, eu me tranquilizei. Ela emanava um calor vitalíssimo e eu, por outro lado, me sentia fria como se as minhas veias fossem de metal. Eu queria ser como ela não apenas na imagem refletida no espelho ou na imobilidade das fotos. Queria ser como ela por causa da sua capacidade de se expandir e evaporar pelas ruas, no metrô ou no teleférico, nas lojas, sobre os olhares de estranhos. Nenhum instrumento de reprodução consegue capturar aquela aura encantada. Nem mesmo a barriga prenhe consegue imitá-la com precisão. Mas eis que Florinda tinha aquela aura. Quando numa tarde chuvosa ela e Marta voltaram da escola, eu as vi passarem pelo corredor e pela sala de estar com sapatos pesados, manchando desleixadamente o chão de água e lama, e depois irem para a cozinha, pegarem biscoitos afoitas, divertindo-se ao arrancá-los umas da mão da outra e comê-los pela casa, deixando migalhas por toda parte. Senti por aquela esplêndida adolescente tão desenvolta uma aversão ingovernável. Eu disse, Florinda, você se comporta assim na sua casa? Quem você acha que é? Agora, minha querida, trate de varrer e lavar o chão da casa toda. Não vai sair daqui enquanto não terminar. A garota pensou que eu estivesse brincando, mas peguei a vassoura, balde, esfregão e devo ter feito uma cara horrível, porque ela apenas murmurou. Marta também sujou. Marta tentou dizer, é verdade, mãe, mas eu devo ter articulado aquelas duras palavras com uma firmeza tão indiscutível que as duas logo se calaram. Florinda, aterrorizada, limpou o chão com todo cuidado. Minha filha ficou olhando. Depois se fechou no quarto e não falou comigo por dias. Ela não é como Bianca. É frágil, curva-se diante da primeira mudança de tom, retira-se sem combater. Florinda desapareceu aos poucos da vida dela. De vez em quando eu perguntava como está sua amiga e ela murmurava algumas palavras vagas ou respondia dando de ombros. Minha ansiedade, porém, não desapareceu. Eu observava minhas filhas quando elas estavam distraídas e sentia por elas uma complicada alternância de simpatia e antipatia. Bianca é antipática, eu pensava às vezes, e sofria por isso. Depois eu descobria que ela era muito querida, tinha amigas e amigos e sentia que só quem a achava antipática era eu, a mãe dela, e aquilo me dava remorso. Eu não gostava da sua risadinha de escárnio, não gostava da sua ânsia de querer sempre mais do que os outros. À mesa, por exemplo, ela pegava mais comida do que todos, não para comer, mas para ter certeza de que não perderia nada, de que não seria negligenciada ou passada para trás. Eu não gostava da sua mudez teimosa quando ela percebia que havia errado, mas não conseguia admitir o erro. Você também é assim, dizia meu marido. Talvez fosse verdade, e o que me parecia antipático em Bianca se tratasse somente do reflexo da antipatia que eu sentia por mim mesma. Ou não. Não era tão simples assim. Tudo era mais intrincado. Mesmo quando reconhecia nas duas garotas aquilo que eu considerava minhas qualidades, sentia que algo não funcionava. Tinha a impressão de que elas não sabiam usá-las bem, de que a melhor parte de mim mesma, no corpo delas, resultava em um enxerto equivocado, uma paródia, e ficava com raiva, sentia vergonha. Na verdade, pensando bem, o que eu mais amava nas minhas filhas era o que me parecia estranho. Delas, eu sentia, agradavam-me mais os traços que haviam puxado ao pai, mesmo após o fim tempestuoso do casamento, ou os traços que tinham vindo dos seus antepassados, dos quais eu nada sabia, ou os traços que pareciam, na combinação dos organismos, uma invenção caprichosa do acaso. Em outras palavras, quanto mais eu me sentia próxima delas, mais parecia não carregar a responsabilidade por seus corpos. Mas aquela proximidade estranha era rara. Os incômodos, os desgostos, os conflitos delas tornavam a se impor, continuamente, e eu me amargurava, sentia culpa. De alguma maneira, eu era sempre a origem e o ponto de fuga dos sofrimentos delas. Acusavam-me em silêncio ou gritando. Ressentiam-se não apenas da má distribuição das semelhanças evidentes, mas também das secretas, aquelas que percebemos tarde, a aura dos corpos,
justamente a aura que atordoa como uma bebida forte, tons de voz quase imperceptíveis, um gesto pequeno, um modo de bater as pálpebras, um sorriso careta, o passo, o ombro que pende um pouquinho à esquerda, um balançar gracioso dos braços, a impalpável mistura de movimentos mínimos que, combinados em um certo modo, tornam Bianca sedutora e Marta não, ou vice-versa, e então causam soberba, dor ou ódio, porque a potência da mãe parece sempre se dar de maneira injusta, desde o nicho vivo do ventre. Já ali, segundo minhas duas filhas, comportei-me com crueldade. Tratei uma como filha, a outra como enteada. Em Bianca fiz seios grandes. Marta parece um menino, e não sabe que é linda assim, usando sutiãs acolchoados, uma fraude que humilha. Sofro vendo-a sofrer. Quando jovem, eu tinha seios grandes, mas depois do nascimento dela não tenho mais. Você deu o que tinha de melhor a Bianca. Ela vive repetindo. E a mim deu o que tinha de pior. Marta é assim. Se defende julgando-se usurpada. Bianca não. Bianca desde pequena me enfrentou. Tentou arrancar de mim o segredo das minhas qualidades, que a seus olhos pareciam maravilhosas, e mostrar que também era capaz de tudo aquilo. Foi ela que me revelou que descasco as frutas de forma complicada, tomando cuidado para que a faca corte sem nunca partir a casca. Antes que sua admiração me fizesse descobrir isso, eu nunca havia percebido. Sabe-se lá com quem aprendi. Talvez seja apenas meu gosto por trabalhos ambiciosos e obstinadamente precisos. Faça uma serpente, mamãe, dizia ela, e insistia. Descasque a maçã fazendo a serpente, por favor. Assento serpentinas. Encontrei há pouco tempo em um poema de Maria Guerra, do qual gosto muito. Bianca ficava encantada com as serpentinas de casca de fruta. Eram uma das várias magias que ela atribuía a mim. Agora fico comovida pensando nisso. Certa manhã, Bianca fez um corte feio no dedo ao tentar mostrar que também podia fazer a serpente. Ela tinha 5 anos e logo se desesperou. Saiu sangue junto com muitas lágrimas de decepção. Assustei-me, gritei com ela. Não podia deixá-la sozinha um instante sequer. Nunca tinha tempo para mim. Eu me sentia sufocada. Naquela época, parecia que estava traindo a mim mesma. Recusei-me por muito tempo a beijar a ferida, o beijo que fazia passar a dor. Eu queria ensinar que ela não podia fazer aquilo. É perigoso. Só a mamãe, que é grande, pode fazer isso. A mamãe. Pobres seres que saíram da minha barriga totalmente sozinhos agora do outro lado do mundo. Apoiei a boneca em meus joelhos, como que para ter companhia. Por que eu a pegara? Ela vigiava o amor de Nina e Helena, o vínculo das duas, a paixão recíproca. Era testemunha resplandecente de uma maternidade serena. Levei-a ao peito. Quantas coisas estragadas, perdidas haviam em meu passado, mas naquele instante ainda estavam presentes em um turbilhão de imagens. Senti nitidamente que não queria devolver Nani, embora sentisse remorso, medo de ficar com ela. Beijei seu rosto, sua boca, abracei-a como havia visto Helena fazer. Ela emitiu um gorgolejo que me pareceu um comentário hostil e lançou um jato de saliva marrom que sujou meus lábios e minha camiseta. 14. Dormi no sofá com a porta do terraço aberta e acordei tarde. A cabeça estava pesada, os ossos triturados. Eram mais de 10 horas, chovia e um vento forte agitava o mar. Procurei a boneca, mas não a vi. Senti uma ansiedade, como se fosse possível que durante a noite ela tivesse se jogado do terraço. Olhei à minha volta, procurei embaixo do sofá, temendo que alguém tivesse entrado na casa e a levado. Encontrei-a na cozinha, sentada na mesa na penumbra. Eu devia tê-la levado para lá quando fui enxugar a boca e a camiseta. Nada de praia, o tempo estava feio. A ideia de devolver Nani a Helena naquele mesmo dia me pareceu não apenas remota, mas impraticável. Saí para tomar café da manhã, comprar os jornais e também algo para o almoço e o jantar. A cidadezinha tinha a animação de um dia sem sol. Os veranistas faziam compras ou vagavam para passar o tempo. Acabei esbarrando em uma loja de brinquedos na orla e a ideia de comprar roupinhas para a boneca voltou à minha mente. Afinal, pelo menos durante aquele dia ela ficaria comigo. Entrei como que de brincadeira. Falei com uma vendedora muito jovem e solícita. Ela pegou uma calcinha, meia e sapatinhos e um vestidinho azul que me pareceram ser do tamanho certo. Eu estava prestes a sair e tinha acabado de pôr um embrulho na bolsa quando quase dei um encontrão encorrado. O idoso do rosto cruel, aquele que eu pensava ser o pai de Nina, mas que na verdade era o marido de Rosária. Estava vestido impecavelmente de terno azul, camisa branquíssima, gravata amarela.
Não pareceu me reconhecer, porém atrás dele vinha Rosária com um macacão para as estantes de um verde desbotado. Ela, por sua vez, logo me reconheceu e exclamou: Senhorita Leda, como vai? Tudo bem? A pomada ajudou? Agradeci mais uma vez, falei que tudo já tinha passado e, enquanto isso, percebi com prazer, ou talvez eu devesse dizer com emoção, que Nina também se aproximava. Quando encontramos com roupas de cidade pessoas que estamos acostumados a ver sempre na praia, elas nos causam um efeito surpreendente. Corrado e Rosária me pareceram contraídos, rígidos, como se fossem de papelão. Nina dava a impressão de uma concha delicadamente colorida que guarda bem fechada dentro de si sua parte mole, incolor e vigilante. A única com um aspecto desarrumado era Helena, agarrada ao braço da mãe e chupando o polegar. Embora a menina também estivesse usando um bonito vestidinho branco, transmitia uma sensação de desordem. Devia tê-lo manchado pouco antes de sorvete de chocolate, e o polegar preso entre os lábios também tinha uma borda de saliva grudenta, marrom. Olhei constrangida para a garotinha. A cabeça estava caída sobre o ombro de Nina. O nariz escorria. Senti como se as roupas da boneca dentro da bolsa tivessem ficado mais pesadas e pensei: esse é o momento certo. Direi que estou com Nani. Porém, algo se contorceu violentamente dentro de mim e perguntei com falso interesse: Como você está, pequenina? Encontrou sua boneca? Ela foi atravessada por uma espécie de tremor de raiva, tirou o polegar da boca e tentou me acertar com o punho. Esquivei-me e ela, irritada, escondeu o rosto no pescoço da mãe. Helena, não faça isso! Responda, senhora! Censurou a Nina nervosa. Diga que vamos encontrar Nani amanhã. Hoje vamos comprar outra, mais bonita. Mas a menina sacudiu a cabeça e Rosária sibilou. Quem a roubou merece um câncer no cérebro. Falou como se o ser dentro da sua barriga também estivesse furioso por aquela afronta e, portanto, ela tivesse o direito de guardar aquele ressentimento. Um ressentimento até mais forte do que o de Nina. Corrado, entretanto, fez um gesto de reprovação discordando. São coisas de crianças, murmurou. Gostam de um brinquedo, pegam e depois dizem aos pais que encontraram por acaso. Vendo de perto, pareceu-me um homem que não tinha nada de velho e certamente não era tão mau quanto aparentava ser de longe. Os filhos de Carruno não são crianças, disse Rosária, e Nina desabafou com um sotaque de seu dialeto muito mais forte do que o de costume. Fizeram de propósito, foram incentivados pela mãe a me magoar. Tonino telefonou. As crianças não pegaram nada. Carruno está mentindo. Mesmo que seja o caso, você já está errada só de dizer isso, repreendeu Corrado. O que seu marido faria se ouvisse você falando assim? Nina olhou zangada para o asfalto. Rosária balançou a cabeça e virou-se para mim procurando compreensão. Meu marido é bom demais. Vocês não sabem quanto a coitadinha da minha filha chorou. Teve até febre. Estamos furiosas. Deduzi confusa que tivessem atribuído a esses tais Carruno, a família da lancha, provavelmente, o desaparecimento da boneca. Concluíram, naturalmente, que os outros haviam decidido fazê-los sofrer através do sofrimento da menina. A menina está respirando mal. Assoe o narizinho, minha linda, disse Rosária a Helena, e ao mesmo tempo pediu lenços de papel, mas sem palavras, só com um gesto autoritário da mão. Comecei a puxar o zíper da bolsa, mas parei bruscamente na metade, temendo que pudessem ver o que eu havia comprado e fazer perguntas. O marido dela entregou na mesma hora um dos seus lenços e ela limpou o nariz da menina, que se debateu e esperneou. Puxei de volta o zíper, verifiquei se a bolsa estava bem fechada e olhei apreensiva para a vendedora. Medos idiotas. Fiquei com raiva de mim mesma. Perguntei a Nina. A febre foi alta? Poucos décimos, respondeu ela. Não é nada. E como para me mostrar que Helena estava em boa forma, tentou com um sorriso forçado pôr a criança no chão. A menina se recusou com veemência. Ficou agarrada ao pescoço da mãe como se estivesse suspensa no vácuo, gritando, rejeitando o chão ao menor contato, esperneando. Nina permaneceu por um instante em uma posição incômoda, inclinada para a frente, com as mãos em volta dos quadris da filha, puxando-a para desgrudá-la do seu corpo, mas também tomando cuidado para se esquivar dos chutes. Senti que ela estava oscilando entre a paciência e a intolerância, a compreensão e a vontade de cair em prantos. Onde estava o idílio que eu havia presenciado na praia? Reconheci o constrangimento de estar sob o olhar de estranhos naquelas condições. Evidentemente, fazia horas que ela tentava acalmar a menina sem sucesso e se sentia esgotada. Ao sair de casa, tinha tentado transvestir a fúria da filha com um vestido bonito, belos sapatinhos. Ela mesma colocara um vestido refinado de cor vinho que lhe caía bem, prender os cabelos,
Pusera brincos que chegavam até o maxilar pronunciado e oscilavam próximo ao pescoço comprido. Queria resistir ao embrutecimento, alegrar-se. Procurara se ver no espelho como era antes de pôr no mundo aquele organismo, antes de se condenar para sempre a adicioná-lo ao seu. Mas para quê? Daqui a pouco ela vai começar a gritar, pensei. Daqui a pouco vai dar um tapa na menina. Tentará quebrar o vínculo assim. No entanto, o vínculo se tornará mais deformado, mais forte no remorso e na humilhação, por ela ter se revelado em público uma mãe não afetuosa, nada como a mãe da igreja ou das revistas. Helena gritava, chorava e mantinha as pernas encolhidas de forma neurótica, como se a entrada na loja de brinquedos estivesse cheia de cobras. Uma miniatura, feita de uma matéria ilogicamente animada. A menina não queria ficar de pé, queria permanecer colada à mãe. Estava assustada, pressentia que Nina ficara farta, percebia tudo aquilo pelo modo como ela se arrumara para ir à cidade, pelo cheiro rebelde da juventude, pela sua beleza ávida. Por isso se enroscava em seu corpo. A perda da boneca é uma desculpa, eu disse a mim mesma. Helena temia, acima de tudo, que a mãe escapasse dela. Talvez Nina também tenha percebido isso ou simplesmente não aguentou mais. Sibilou em um dialeto subitamente áspero. Chega! E ajeitou a filha no colo outra vez com um puxão feroz. Chega! Não quero ouvir nem mais um pio, entendeu? Não quero ouvir mais nada. Chega de birra! E puxou com força o vestidinho para baixo sobre os joelhos, um golpe brusco que queria ter destinado ao corpo e não à roupa. Depois se confundiu e voltou a falar italiano com uma careta de autocensura, dizendo-me de modo forçado: Desculpe, não sei o que fazer. Ela está me deixando louca. O pai foi embora e agora ela desconta tudo em mim. Rosária então lhe tirou a menina do colo com um suspiro. Vem com a tia, murmurou comovida. Dessa vez, Helena, incoerentemente, não ofereceu resistência alguma. Cedeu logo e até abraçou o pescoço da tia. Uma pirraça para provocar a mãe, ou a certeza de que aquele outro corpo, sem filhos, mas prestes a ter um, pois as crianças gostam muito daqueles que ainda não nasceram e gostam pouco ou pouquíssimo dos recém-nascidos, era naquele momento muito acolhedor. A abrigaria entre as grandes mamas, apoiada contra o ventre como se estivesse em um assento, protegendo-a dos eventuais acessos de fúria da mãe malvada, que não soubera tomar conta de sua boneca, que até mesmo a perdera. Entregou-se a Rosária com um ímpeto exagerado de afeto para marcar perversamente: a tia é melhor do que você, mamãe. A tia é mais boazinha, e se você continuar me tratando assim, vou me refugiar para sempre nos braços dela e não vou mais querer você. Isso, vai, assim eu descanso um pouco, disse Nina com uma carranca de decepção e um véu de suor em cima do lábio superior. Depois virou-se para mim. Às vezes não dá para aguentar. Eu sei, respondi para mostrar que estava do seu lado. Porém Rosária se intrometeu e murmurou, apertando a menina contra si. Esses pequenos nos fazem passar poucas e boas. E lhe deu uma série de beijos estalados, murmurando sem parar para Helena, com a voz repleta de ternura. Linda, linda, linda. Ela já queria fazer parte do nosso grupo, as mães. Achava que tinha esperado demais, mas que já aprendera tudo sobre aquele papel. Aliás, decidiu demonstrar logo, sobretudo para mim, que sabia acalmar Helena melhor do que a cunhada. Por isso colocou-a no chão. Comporte-se direitinho. Mostre para a mamãe e para a senhora Leda como você sabe se comportar. E a menina não disse nada. Ficou em pé ao seu lado, chupando o polegar com uma expressão de desespero, enquanto Rosária me perguntava, satisfeita, como eram suas filhas quando pequenas, como esse tesourinho aqui? Senti então um impulso forte para confundi-la, puni-la desnorteando-a e disse: Lembro-me de pouco. Nada, na verdade. Não pode ser. Ninguém se esquece de nada dos filhos. Fiquei calada por um instante e então respondi tranquila. Eu fui embora. Abandonei-as quando a maior tinha 6 anos e a menor 4. O que você está dizendo? Quem as criou? O pai. E você não as viu mais? Peguei-as de volta 3 anos mais tarde. Que coisa horrível! Por quê? Balancei a cabeça. Não sabia o porquê. Eu estava muito cansada, disse eu. Depois me virei para Nina, que me olhava como se nunca tivesse me visto antes. Às vezes precisamos fugir para não morrer. Sorri para ela e acenei para Helena. Não compre nada para ela. Esqueça. De nada serve. A boneca vai aparecer. Bom dia. Cumprimentei com a cabeça o marido de Rosária, que me pareceu ter assumido novamente sua máscara desagradável, e saí da loja. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da primeira parte do livro A Filha Perdida, de Helena Ferrante.